Vamos lá, pessoal, chegando para mais uma Masterclass especial da edição do Futebol 360, edição de 2026. Hoje, inclusive, vamos ter um grande, vamos dizer assim, um grande convidado, né, que das últimas, inclusive das últimas edições, esteve presente junto conosco. Deixa eu só tirar o áudio. Pronto, perfeito. Então, assim, hoje nós temos uma masterclass muito especial, especificamente aí, vou dizer, para mim, né, é um cara que eu gosto bastante. A gente se conheceu ali alguns anos atrás no Atlético Paranaense e eu pude, na verdade, ver o nível do profissional que ele é, né? E também foi uma das pessoas que nos ajudaram muito aí nos últimos anos, tanto no Summits quanto também no último Futebol 360. Foi um dos responsáveis, inclusive, de levar a última edição lá para o Grêmio. Então ele meio que comprou a briga lá para levar o evento para Porto Alegre, né? Para estar lá na estrutura do Grêmio. E foi maravilhoso o Futebol 360. E claro que não poderia faltar um convite para o Rafael para ele estar aqui junto conosco essa noite para poder nos brindar aí com um tema maravilhoso que é gestão de performance, né, e treinamento individual ali, uma coisa mais personalizada. E lógico, assim, queria muito dar as boas-vindas a todos vocês, né, que estão aí todos os dias aí das Masterclass. Essa é a sexta Masterclass da edição. Devemos ter mais umas 8 Masterclass aí pela frente. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante as outras que já aconteceram e também que aproveitem essa grande Masterclass de hoje. Rafa, seja muito bem-vindo ao Futebol 360, a Masterclass especial. Obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite, sempre de prontidão quando a gente solicita, tanto nos eventos do Summit quanto nos eventos do Futebol 360. Você sabe que você já é de casa aí, obrigado por você ter aceito o convite novamente. Maravilha, Tiagão. Eu que agradeço sempre essa oportunidade de poder estar trazendo talvez a nossa visão, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem inteligência artificial, a gente tem mecanismos de busca, então esse tipo de conhecimento todo mundo tem acesso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui vão ter esse acesso também quando buscarem. Então a ideia é sempre trazer profissionais que talvez viveram o esporte ou estão vivendo e trazer novas provocações. Eu acho que nunca 100% do que a gente fala aqui vai ser daqui 5 anos o correto, mas talvez 50%, mas se 50% aqui a gente conseguir atender a expectativa do público, eu acho que faz todo sentido a gente estar sempre trocando informação aqui, trazendo novidades para o pessoal. Maravilha, Rafa. Bom, fique à vontade, tá? A sala é sua e vamos lá para essa grande Masterclass de hoje. Maravilha, pessoal. Vamos aqui que eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa iniciar. Tiago, só me dá o ok, ver se está tudo certinho aí na tua tela. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Sempre quando eu estruturo alguma, principalmente aqui para o pessoal da Move, né, eu tento montar alguma coisa bastante individualizada, bastante especial. Assim, tudo que eu montei aqui hoje não foi nenhuma outra palestra ou nenhum outro curso ou nada que eu acabei passando. Eu me coloquei sempre no papel de quem está aí sentado, talvez em casa, ou num espacinho de trabalho para poder escutar, poder ver. Então, a maneira que eu dividi aqui é uma maneira, eu acredito, que eu gostaria de estar vendo. Como é? Eu dividi em 3 pequenos blocos. Então, às vezes, a pessoa está aí cuidando do filho, está no meio do trabalho, está descansando. Então, se pegar um dos blocos, já vai adquirir um pouquinho de provocação das coisas que eu vou trazendo. Ou, se quiser olhar todo o processo também, então a gente vai ter os 3 blocos aqui, que no final, obviamente, se complementam, que é o que eu estou tentando trazer aqui, questão de otimizar o potencial do atleta. Fugindo dos clichês, busquei coisas fora dos clichês para que a gente pudesse talvez sempre estar trazendo provocações novas. Perfeito? Então vamos começar, vamos com tudo aqui. Para quem realmente não. Muita gente né, não conhece o Rafa, vou só explicar um pouquinho do Rafa. Eu sou formado em nutrição, sou formado em educação física, sou pós-graduado em medicina do esporte e ciências da saúde também. E trabalhei nos últimos 8 anos dentro de núcleos de performance de futebol. Como vocês podem ver aqui, Internacional, Atlético Paranaense e Grêmio. E eu fiz questão de colocar ali a questão de títulos e consagrações, não por mim, muito pelo contrário. A gente pode ver que todo santo ano estava ali pontuando.
E não coloquei isso por mim, mas para mostrar para vocês que eu tive a oportunidade de trabalhar em equipes vencedoras. E quando a gente trabalha em equipes vencedoras, a gente aprende muito. Então, e principalmente o que tu aprende é isso, que não é nem o treinador, nem o destaque do time. Na verdade, começa lá no cara que corta a grama e vai até o presidente do clube. Então, esse esforço em conjunto que realmente trazem os resultados. Então, o que eu aprendi, na verdade, essas situações é para dizer que eu aprendi muito com pessoas que foram vitoriosas e eu tive a oportunidade de estar ali convivendo junto e aprendendo junto. Embaixo tem ali talvez uma honraria individual que eu me orgulho muito de ter sido o speaker no Barça Sports Science Week. Também à direita uma série de atletas que eu ou já atendi ou ainda atendo de forma esportiva, boa parte deles aqui na linha de baixo, junto da Volt, e vocês devem conhecer a Volt, do Túlio, do André, onde eu sou head de nutrição lá para eles também, e faço esse trabalho que é uma equipe incrível, transdisciplinar. E também, para quem tem curiosidade, eu, depois que eu saí do futebol, virei youtuber também, né? Então a gente tem junto com um cara bem conhecido aí no meio esportivo, que é o Duda Garba, eu tenho um podcast que chama Uma Aula Sobre. Né? Então a gente sempre aborda temas de saúde e performance. Quem não conhece, entra lá, acessa lá. Olha, então é sempre uma hora falando de alguma coisa muito específica sobre saúde, sobre performance, que a gente pode compartilhar, que é bem minha área e eu adoro. Né? Então, basicamente é isso. Junto a isso, sou consultor de algumas empresas. Depois eu posso deixar para vocês essas empresas e sempre aquele benefício de cupom de desconto que o pessoal gosta, né? Depois eu deixo isso para vocês. Mas vamos embora, vamos falar exatamente do que eu vim aqui conversar com vocês, que é sobre otimizar o potencial do atleta. E como eu bem disse, a minha ideia era justamente dividir em 3 tópicos, 3 pontos, onde eu acredito vai fazer sentido, vai fazer uma provocação, vai trazer uma coisa nova e ao mesmo tempo vai poder fazer com que vocês talvez pesquisam e possam dizer, não, Rafa, não concordo, mas o que eu vivi na prática, eu vi que isso aqui funciona muito bem. Eu dividi em 3 pilares, vamos dizer assim. O que eu chamei de motor metabólico no futebol, onde eu coloquei ali o modelo constrito, que eu quero discutir isso com vocês, sobre flexibilidade metabólica, que é algo que quem me conhece, eu trabalho e amo isso, e obviamente a periodização de carboidratos, que dentro da nutrição esportiva é um vínculo muito importante. Fugindo disso, eu pensei na máquina em movimento, saio do motor, vou para a máquina, então dialogar e falar sobre a fisiopatologia da câimbra, o que a gente pode fazer para evitar, que é algo que é muito frequente hoje em dia, e justamente esse controle de fadiga neuromuscular, onde a gente tem hoje um indicador maravilhoso, que é o VBT, para que a gente possa atuar e reduzir essas incidências, inclusive de cãibra. E por fim, não menos importante, em virtude do calendário que a gente tem, a restauração. Né? Então, falar de crononutrição, falar de arquitetura de sono e estratégias de recuperação. Como eu falei, pode pegar um só dos pilares, assistir isso, acabou, ou se quiser assistir 2 ou os 3, vou ficar muito feliz em ter o acompanhamento de vocês. Perfeito? Então vamos começar por esse pilar 1 aí, que eu chamei de motor metabólico. Né? O nome ele é forte, mas para sustentar esse tema, além da minha experiência prática, eu me apoiei justamente numa base bem robusta de meta-análises agora de 24, de 25 e uma revisão que é bastante interessante agora de 26. Então são artigos que de fato eles demonstram muitas ideias que a velha guarda da nutrição esportiva tinha como verdade absoluta sobre uma coisa que é bastante falada hoje em dia, que é o gasto calórico. Né? Então, talvez o melhor ponto de partida para que a gente comece a abrir essa conversa aqui seja atacar logo de cara a famosa armadilha que eu chamo do GPS. E por que isso? Porque isso é extremamente comum para quem trabalha em clube, para quem trabalha com a métrica do GPS, que existe a crença reducionista de que o corpo humano ele vai justamente trabalhar como se fosse um motor a combustão. Ou seja, a lógica é, se o GPS mostrou que o jogador correu mais, então basta eu colocar mais comida no prato na mesma proporção. Né? Então, essa matemática direta ela é linear e sedutora, óbvio, pela simplicidade, só que talvez alimentar o GPS em vez de alimentar o objetivo fisiológico daquele treino possa ser um erro grave. É isso que eu quero trazer para vocês como provocação. Isso pode sabotar a adaptação do atleta e, ao longo prazo, até comprometer a saúde dele. Porque, aparentemente, o corpo humano ele não é uma planilha de Excel. O que a gente está vendo com as literaturas mais atuais é que a coluna de entrada e a coluna da saída de calorias, às vezes, elas não fecham de forma tão perfeita. E para entender como é que essa biologia realmente ela funciona, eu vou iniciar questionando justamente o modelo linear e falando do que eu gosto muito, que é o modelo constrito, que é o famoso gasto energético total constrito.
que é CTEE, se a gente procurar na literatura, e o que a ciência atual tem debatido sobre ele, certo? Então, se a gente for ver nessa questão do primeiro passo para desconstruir esse paradigma que eu quero trazer, é entender onde é que a fisiologia clássica ela pode estar equivocada. Então, esse erro ele tem um nome, né? Dentro da literatura eles estão chamando de a falácia do modelo aditivo. E esse modelo ele parte do princípio que o gasto energético ele essencialmente ele é infinito. Ou seja, a lógica é muito simples. Então, eu tentei montar aqui, ó, se tu pega o gasto de repouso, né, soma o efeito térmico do alimento e adiciona o gasto de atividade física, e ponto. Então, a gente tem exatamente isso. Se o atleta ele treina o dobro, o gasto total, ele obviamente vai ser o dobro da proporção. E aí é o que os cientistas atualmente estão provocando, né? Que isso faz sentido se a gente fosse robô. Mas a grande virada de chave, ela veio de alguns pesquisadores da biologia evolucionária, que me chamou a atenção, e eles decidiram testar justamente isso no mundo real. E aí entra um clássico trabalho de 2016, do Hermann Poser, que é um antropólogo fisiológico que eu gosto muito de ler, e o fascinante do estudo que ele traz não é apenas o resultado, é o método. Ele não usou para estimar a caloria dessas pessoas ou dos atletas, enfim, um relógio, não usou palpite, não usou a fórmula de papel. Ele usou o que hoje é o modelo mais premium que existe, que é o de água duplamente marcada. E é difícil explicar o conceito de água duplamente marcada, mas resumindo assim de forma muito simples, a pessoa ela ingere água com isótopos que são rastreáveis de hidrogênio e oxigênio. E aí depois de vários dias, os cientistas eles analisam a amostra da urina e justamente eles conseguem medir com uma precisão absurda a produção de dióxido de carbono. Isso permite calcular exatamente de forma muito confiável, o gasto energético real, e não só naquele momento, diferente do captador de gases. Eu vou conseguir calcular o quanto a pessoa gastou numa semana, o tempo todo. Ou seja, mede exatamente o quanto foi queimado sem o achismo. Né? Então, o Ponzer ele combinou isso com acelerometria em mais de 300 pessoas inicialmente nesse estudo de 2016. E os dados literalmente implodiram. Na verdade, ele até achou que ele errou o protocolo, e ele repetiu várias vezes até que ele pudesse entender. O estudo mostrou que em níveis baixos de atividade física existe uma resposta quase que linear, aí sim, como vocês estão vendo ali no gráfico. Mas quando o volume de atividade física ele sobe muito, que é o que acontece com atletas profissionais, o corpo ele começa a puxar um freio de mão. Então é como se ele tivesse um teto metabólico, e aí o que acontece é que aqui entra o conceito, né, do modelo constrito. Pensa como se fosse um gerente financeiro, extremamente rígido assim. Então o custo do exercício, quando ele sobe demais, o organismo ele se recusa a falir. Então em vez de continuar expandindo o gasto total definitivamente, ele começa a compensar. E como é que ele compensa? Ele corta gastos em outros setores. Ou seja, ele reduz a energia que ia para o sistema imune, ele modula o reparo inflamatório, ele diminui a energia direcionada em função reprodutiva, ele faz uma série de ajustes internos justamente para manter o gasto calórico total dentro de uma faixa que ele considera segura. Só que aqui está o ponto fundamental, a ciência está muito viva ainda. Né? Então, hoje esse tema para quem está estudando isso, para quem está vivendo isso, e eu gosto disso muito, ele é uma batalha no meio acadêmico. Então, não dá para tratar esse modelo constrito como se fosse uma lei, né? Assim, que é regra única. Por que para mim ele faz muito sentido? Porque, como eu disse, são 8 anos trabalhando dentro de clube de futebol e dificilmente tu via um atleta realmente ingerir aquelas 5.000, 6.000, 7.000 calorias que por vezes os cálculos metabólicos diziam. Isso sempre me preocupava, sempre me colidia. E aí quando eu achei um modelo constrito, talvez fez mais sentido para que eu pudesse atuar com eles. Né? Então, por que eu estou dizendo que esse tema é um debate ainda? Porque, por exemplo, tem estudos, e eu coloquei ali um de 24, do Flanagan, que foi justamente feito as intervenções com exercício e eles não encontraram essa compensação metabólica de forma clara, como o Ponzer achou. Tem um outro de 25 que também apareceu uma relação pouco direta só, mas a atividade ainda gerou um gasto total elevado, sem um teto evidente. Tá? Então, como é que a gente pode conciliar isso? A resposta mais lúcida para mim, ela está justamente na revisão do Ponsler, tá com o Drexler lá em cima, que é essa imagem que a gente está vendo, que reuniu todo o corpo de evidência já colocado, com mais de 3.600, mais 6.000 pessoas,
justamente com esses ensaios de água duplamente rotulada, e mostrou que a gente não está falando de um teto absoluto, que ele não é impermeável, mas que existe sim uma forma de compensação parcial. Ou seja, o gasto diário ele aumenta com treino sim, mas em média ele sobe apenas uma fração pequena do que o velho modelo aditivo previa. Então, assim, em vez de uma escala totalmente linear, existe uma amortização fisiológica. Do ponto de vista mais crítico da revisão, eles falam o seguinte, que essa compensação ela tende a ficar mais agressiva quando o aumento de carga de treino ele vem acompanhado da restrição calórica. E aí a gente já começa a ver o quanto pode ficar perigoso. No próprio estudo, eles mostram pessoas que fizeram aeróbico e atletas que fizeram aeróbico e restringiram muito a alimentação e a compensação ficou praticamente nula. Ou seja, a pessoa tinha uma compensação hormonal, metabólica, que é o que eu vou mostrar no próximo slide aqui, ó. Já vou até passar para vocês. Tudo isso aqui é o que o corpo diminui, né? Que chegava quase a 100% de linearização com os gastos normais se ele não fizesse atividade física, né? Então aqui eu mostro justamente onde é que o tal do orçamento fisiológico ele começa a restringir. Então, por exemplo, no cérebro isso pode aparecer como uma piora da concentração, do julgamento, coordenação, estabilidade emocional. No metabolismo, por exemplo, de repouso. E no sono tem redução compensatória do gasto basal. E o gasto durante o sono. Para o reparo muscular e na saúde óssea pode cair o investimento justamente na síntese proteica, na recuperação, na remodelação tecidual, né, e vai aumentar até a vulnerabilidade a lesões, por isso que eu trago isso aqui de forma muito importante. A gente está falando em otimizar o atleta, né? Temos que saber como não prejudicar. Por exemplo, o sistema gastrointestinal do atleta e cardiovascular vai reduzir funções. Então, a tolerância ao estresse num calendário congestionado vai prejudicar. Na parte endócrina, por exemplo, ele pode ter uma economia, uma queda nos hormônios de T3, nos hormônios sexuais, pode desregular o eixo do estresse, né, não raro com o aumento do cortisol. Na parte de imunologia, a gente vai ter a defesa muito menos robusta, elevando a chance de doença, especialmente nos períodos de carga mais intensa e ingestão mais baixa. Então a gente tem uma série de coisas que podem acontecer que o modelo constrito ele traz um modelo mais interpretativo e útil para que a gente possa colocar, não encher o jogador de comida só porque o GPS está marcando que ele correu, né, 15 quilômetros a mais. Talvez seja uma estratégia um pouco míope. Se esse atleta ele está com uma sequência pesada de jogos, o orçamento dele já está, o orçamento interno, né, todas essas repercussões, ela já está alterada. Então agora a visão do macro fica estabelecida para que eu possa descer no nível micro da molécula muscular. Então o primeiro cuidado é esse. Entender isso, e por muitas vezes, até eu acredito que eu fiz esse slide mais para o final desse momento, que a gente fala muito de Leo Reds, e talvez, né, existe uma linha dos profissionais que já estão questionando talvez os Reds, ou a Lea, não é que o atleta está ingerindo pouco, porque ele tem todas essas disfunções que vocês estão vendo aí, talvez ele está excedendo em nível de treino, e a compensação da carga de trabalho, como ele não consegue adaptar toda essa energia para estabilizar esses fatores, são ter aqueles eventos que a gente sabe do Reds. Né? Então é bastante interessante. Mas passando disso, a gente indo para um nível mais micro, né, já entendendo que existe talvez uma descompensação do GPS, eu parto para esse segundo ponto que eu amo falar, que é a flexibilidade metabólica. E ela no futebol moderno, para mim, é indispensável entender isso. Né? O jogador ele precisa funcionar como se fosse um carro híbrido de altíssima tecnologia. Então ele precisa justamente sustentar o motor aeróbio, né? Isso tem que ser eficiente para ele justamente tolerar o trote, a ocupação de espaço, o posicionamento tático, os 90 minutos. Né? Mas tem um segundo momento que é onde o jogo vai pedir aquela explosão, aquele sprint de 30 metros, vai ter que fechar um contra-ataque, vai ter que atacar com profundidade, vai ter que reagir à perda, e aí nesse instante, exatamente nesse instante, o tanque de glicogênio ele precisa estar pronto. E aí a gente sabe que é potência pura. E para justamente explicar isso de forma mais didática, eu gosto sempre de apresentar esses dois trabalhadores aqui da célula. Né? Para quem já viu alguma palestra minha, eu faço todo um esqueminha mostrando como é que o AMPK, né, pela diminuição do ATP e o aumento do AMP, dentro de um estresse de tensão muscular, junto com, às vezes, restrição alimentar, a gente consegue estimular o quê? PGC1-alfa, que é o grande fabricante, o engenheiro de fábrica do músculo ali, ele que coordena justamente a duplicação da mitocôndria, né, a biogênese mitocondrial. Então, quando ele é estimulado, o PGC1-alfa, a gente tem, no final das contas, mais mitocôndria. Né, e mais mitocôndria, o músculo vai se tornar mais capaz
principalmente na parte aeróbia. E aí a gente não fala só de execução, a gente fala também de recuperação, né? Porque a mitocôndria, aeróbio, quando eu estou aqui sentado, me recuperando, eu estou usando justamente, né, os fatores aeróbios, né? Não é anaeróbio a recuperação. Então eu melhoro também meu processo de recuperação. Então, a MPK, como eu mesmo falei antes, ela funciona como se fosse um sensor energético. Então, ela fica monitorando a disponibilidade de combustível e quando a gente faz um atleta treinar com glicogênio reduzido de forma estratégica, a célula vai perceber essa ameaça. Porque, se a gente lembrar lá da fisiologia, a gente tem, né, o ATP, o trifosfato de adenosina, a gente quebra para gerar energia fazendo o ADP. E o normal é esse ADP ir lá na mitocôndria, na cadeia transportadora de elétrons, e refazer o ATP. O di, né, fica trifosfato, o difosfato vira trifosfato. Refaz e usa. Só que se a gente colocar o atleta com glicogênio já reduzido, de uma forma estratégica, pensada, e submeter ele a uma carga maior, a uma ameaça, não dá tempo do corpo refazer todos esses ADPs para ATP. E a gente aumenta daí, faz o que? O corpo utiliza o ADP, o difosfato, para gerar energia. Ele quebrou a última ligação de fosfato, nós temos o que? O AMP, o monofosfato. Aumentando o volume de monofosfato na região, o sinal, a sinalização, quem tira o monofosfato dali é esse cara ali, o AMPK. Ele justamente é um sinalizador, ele percebe essa ameaça, liga a luz vermelha, e aí a AMPK é ativada e justamente vai empurrar a célula para aumentar a oxidação de gordura e justamente se adaptar. Como ela se adapta? Aumentando o número de mitocôndrias. E por que eu estou falando tudo isso? Tá? De uma forma bastante inteligente, em 2018, os pesquisadores eles comprovaram justamente que manipular o glicogênio para modular o sinal adaptativo, eles podem fazer que o corpo tenha maiores vantagens competitivas. E é justamente dessa interação que a gente está falando que nasce um dos conceitos que eu acho os mais inteligentes, mais práticos da nutrição esportiva moderna. E ele está bem desenhadinho, tem um artigo do INPE, que está até ali, coloquei ele para vocês, depois eu vou passar todas os artigos, que chama Fuel for the Work Required. O que seria isso? Combustível para o trabalho exigido. E a lógica do Fuel for the Work Required é muito simples e elegante até, poderosa. Por quê? Nem todo treino é igual. Então, o combustível também não pode ser igual para todo treino. E isso só funciona quando existe intenção. Sem estratégia, né, aquilo que é sofisticado vai virar várzea, literalmente. Então, como é que funciona essa questão do Fuel for the Work Required? Está aqui, ó. Eu tentei desenhar para vocês. Se hoje o objetivo é estimular a adaptação aeróbia, certos contextos eu posso reduzir estrategicamente o carboidrato. A gente tem, na literatura, 3 estratégias. A gente tem o train low, a gente tem o fast training e a gente tem o sleep low. Eu trouxe para vocês aqui falar um pouquinho do train low. O que é o train low? É quando o atleta treina 2 sessões por dia, então ele toma o café da manhã normal, ele faz a sessão primeira de treino para depletar glicogênio, no intervalo ele faz uma refeição com baixíssimo carboidrato, para entrar na segunda sessão do dia com glicogênio já depletado, deixando assim muito mais fácil do que a gente aumente os AMPs, né, com a sinalização do AMPK e PGC1-alfa. Esse é o train low. Depois a gente tem o sleep low. O que é o sleep low? Fez o último treino do dia e o jantar ele é com baixo carboidrato e ele passa a noite inteira com baixos estoques de glicogênio. E aí tem o fast training, que todo mundo já conhece por treino em jejum, né? E aí vamos lá, Rafa está falando de treino em jejum, sim, mas o treino em jejum na literatura, para esporte, para o futebol, por exemplo, ele está ligado à biogênese mitocondrial e melhoras adaptativas de mitocôndria. Não estou falando em emagrecimento, tá bom? Então isso é muito importante. E a literatura é clara, tá? Tem que ser feito isso sempre de forma estratégica, porque quando a gente restringe a energia antes do exercício, a gente tem que ter esse objetivo muito específico, porque tem que fazer sentido, tá? Se tu simplesmente faz a restrição e não tem o estímulo correto proveniente do treinador, junto com o nutricionista, tu vai justamente comprometer também esse processo adaptativo. Tá? O estudo do INPE ele mostrou justamente que essa baixa disponibilidade energética no pós-exercício, no caso do train low, ele reduz a ativação de uma via central para a síntese proteica. Então a gente tem que tomar muito cuidado e fazer na dose certa, isso vai ser decisivo. Sem essa via não vai ter remodelação muscular. E aí
a gente não tem a sinalização que a gente tanto busca. É mais ou menos assim, é como se a gente fosse contratar um arquiteto para reforma, demolir a casa, mas esquecer de pagar a equipe que vai reconstruir. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento de o quanto eu vou baixar de glicogênio, o quanto vai ser dado de intensidade de treino, acordando sempre com o preparador físico. Então, o atleta ele vai acumulando fadiga, ele recebe o dano do treino, mas aí, dessa forma que eu falei, ele não vai reconstruir a fibra, e aí não vai se tornar mais forte, mais funcional, melhores capacidades. E é por isso que, nesse caso aqui, coisas são importantes. Primeiro, contexto, dose e time. A gente tem que pensar nisso, certo? Contexto, dose e time. E aqui eu trago, ó, exemplo, fiz um desenho para que vocês possam ver justamente da aplicação do... aqui eu tenho o Sleep Low, né? Então aqui é o modelo Sleep Low, que seria o cara, ele treina um jantar sem carboidrato, como eu falei, aí ele dorme, faz um treino leve em jejum, e aí ele entra com a reposição imediata de carboidratos. Onde é que é a aplicabilidade? De Fernandes, de 23, ele falou, longe dos jogos competitivos. Né? Então, eu tenho uma semana cheia, eu vou conseguir fazer essa adaptação. Rafa, por quanto tempo é necessário? É um dia, é um estímulo, assim como vários outros estímulos que a gente dá. Então, eu tenho 5 semanas cheias seguidas, eu vou fazer sempre uma vez a cada semana por 5 vezes. Não precisa ter uma continuidade, não tem uma adaptação. É o estímulo necessário para aquele momento. Né? E aí eu coloquei algo em amarelo ali para. Eu estou passando esses amarelos porque às vezes o cara fica falando e fica lendo o slide, eu não gosto de fazer os dois. Então eu falo e eu sei que vocês estão vendo o slide. Uso proibido em semanas congestionadas e véspera de jogo. Óbvio, mas a gente precisa frisar. Perfeito? Exemplo aqui, aí o cara fez a baixa de carboidratos, e como a gente está falando do full for the work required, ou seja, energia, o combustível para o trabalho requerido, eu trouxe para vocês aqui um protocolo também do mesmo artigo de dias de jogo. Né? Então ele fala ali de um MD-1 de saturação, de 6 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. Aqui ele mostra que o D-1 é crítico para jogos com início muito cedo, porque justamente a gente vai fazer esse estoque de glicogênio alto na noite anterior, um pré-jogo de mais ou menos 4 horas antes fazer uma refeição de 1 a 3 gramas de carboidrato por quilo de peso. No vestiário, a gente pensa numa... Eu ainda sou dúbio sobre o que esse artigo traz, tá? Porque muitos artigos falam em nada de alimentação até o início da partida. 3 horas antes e depois só se alimenta depois. Mas como eu estou trazendo literatura científica, eu fiz questão de colocar aqui também, mas deixo a minha colaboração dizendo que eu não gostava que os atletas fizessem essa ingesta. E aí, no pós-partida, para a recuperação, de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora, nas primeiras 4 horas, com uma dose alta de proteína, normalmente pulse, 2 pulsos altos de proteína. Aqui eu trouxe para vocês aqui, ó, que nos leva diretamente para esse bloco aqui, que é a ponte entre, né, o que o laboratório diz, o que os cientistas falam e a grama. No papel, as diretrizes são muito claras. As revisões, como eu mesmo falei aqui da UEFA, e tem esse trabalho do Anderson também, de 2022, eles mostram um manual relativamente objetivo, é muito fácil da gente fazer. No dia anterior do jogo, que é o MD-1, né, o carboidrato ele é o protagonista, mais ou menos 6 a 8 gramas por quilo de peso corporal, para justamente maximizar o estoque de glicogênio. Nas horas que antecedem o jogo, mais oferta adicional. E durante a partida, estratégias intra-jogo quando aplicáveis. A gente sabe que não é uma coisa necessária. No artigo eu sei que isso parece lindo, mas a realidade do campo a gente sabe que é completamente diferente. Né? E até eu peguei um outro artigo para mostrar que o Daniele, que fez isso em 22, ele mostrou que quando mediram o consumo real do que os jogadores profissionais estavam ingerindo de carboidrato, eles viram que a média foi entre 4 a 4,2 gramas por quilo de peso por dia. O que, teoricamente, é muito baixo. Teoricamente é muito baixo. É insuficiente para justamente sustentar a demanda energética de sequência competitiva. Então isso significa... Aí eu faço o questionamento para você. Significa que tem muito atleta entrando com o tanque parcialmente comprometido? Ou será que aquele modelo constrito talvez faça sentido e explique isso? Né? Então é uma coisa que a gente não vai saber explicar agora, precisa de mais estudos, mas essa é uma provocação que eu queria trazer para vocês. Bom, o essencial aqui é fazer uma distinção bastante clara. Né? Uma coisa é restrição pontual
e estratégica de carboidrato para que a gente use como ferramenta adaptativa numa sessão específica de treino. A outra é completamente diferente, que é deixar o atleta viver com baixa disponibilidade energética, sem carboidratos crônicos. Foi por isso que eu já faço esse link, que é o que eu queria trazer, que é o terreno da Lea. Eu sabia que eu tinha colocado esse slide, e o terreno dos LEDs, que eu vou trazer para vocês aqui. Né? Então, durante muito tempo, muita gente tratou esse tema como se fosse assim, exclusivamente dos esportes estéticos, né? Ou de endurance, ou do futebol da área feminina, que é focado sobretudo na mulher deixar de menstruar quando ela faz restrições. Mas essa visão ela caiu em 24, particularmente eles começaram a falar bastante sobre isso, de forma mais clara, que eles chamaram de REDS, que também compromete a saúde dos homens no futebol. E a gente não está falando só de cansaço, a gente está falando de queda na função, como eu mostrei lá do Ponzer antes. Queda na função imune, prejuízo na saúde óssea, alteração fisiológica, impacto sistêmico. Então, isso aqui, ele não fica restrito só para o departamento médico, porque se a gente parar para pensar num todo, isso vai chegar lá no placar. Então, a última meta-análise que eu li, que até coloquei ali, que é o do Gallant, de 2025, ele reforça isso, de que a baixa disponibilidade energética ela está comprometendo a performance física e a capacidade de corrida dos jogadores. Ele fala também de agilidade, e ele diz que talvez o pior, e a gente não esteja percebendo, porque é quase impossível de avaliar em loco, é justamente a função cognitiva, porque o cérebro está justamente subalimentado e nesse ponto ele também erra. E aí, vamos para a próxima aqui, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo que é difícil de avaliar, mas a gente sabe que um pequenininho atraso cognitivo ali do atleta já vai mudar todo o jogo, né? Um milissegundo de atraso na leitura ou na coordenação dele, na tomada de decisão, vai ser justamente a diferença que ele vai ter entre neutralizar uma jogada, entregar a bola na zona crítica, enfim. Né? Então, esse cuidado eu acho muito importante, embora seja difícil de avaliar. E para piorar, né, a gente coloca ainda no dia seguinte, esse mesmo atleta, ele pode acordar com sinais, como eu falei, de imunossupressão, com maior vulnerabilidade para infecções respiratórias, com mais fadiga, com maior percepção às dores, né? Então a gente já entende que é um efeito dominó e a gente chega justamente no quarto bloco aqui, que é como transformar tudo isso numa rotina operacional dentro do clube. Então, o que a gente tem? A gente tem dias de alta exigência, tá? Que é a sessão principal da semana, e o MD-1 para preparar para o jogo, onde a gente entende que o carboidrato ele precisa ser alto. Aqui a prioridade é justamente proteger o output, é preservar a potência, garantir substrato. Nos dias mais leves de recuperação ativa, o que eu posso fazer? Pode ser que tenha um espaço para alguma sinalização mais oxidativa, inclusive incluindo até as estratégias que eu falei, como o train low, bem pontual, combinado com a comissão, combinado com o preparador físico, mas sempre com uma ressalva importante aqui, tá? A restrição ela nunca pode, isso é literatura, não é um fato. Ela não pode derrubar a qualidade da sessão de treino. É normal que baixe um pouquinho a intensidade, mas perder muita intensidade já se sabe que isso não vai trazer a resposta que a gente deseja, tanto de biogênese mitocondrial como processo adaptativo, tá? No pós-jogo imediato, a mensagem é ignorar totalmente qualquer restrição energética. Esse não é o momento de fazer restrição, tá? Mesmo quando existe uma meta aquela de peso de gordura, o atleta precisa emagrecer, não tem, é o momento de recuperar o atleta. É ali que a gente precisa justamente otimizar as vias anabólicas, restaurar o glicogênio, proteger o músculo. Então, nas primeiras horas, principalmente do pós-jogo, mesmo se o cara tá gordinho, é carboidrato mesmo, de forma agressiva, organizada, claro, mas de forma agressiva, além da base proteica consistente que eu gosto sempre. Né? A base proteica no dia a dia, ela vai sempre seguir naquele range de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Mais ou menos isso que ele segue. Aqui eu tentei criar para vocês um modelinho bem simples para que vocês possam ver, porque eu imagino que essa aula vai ficar gravada, então vocês vão poder dar um pause aqui, vão poder olhar tudo certinho. Mas aqui a gente tem as estratégias e o quando poderia ser usado, certo? De uma semana congestionada, óbvio. E aí a gente entende que aqui não tem essa questão de estratégias como sleep low, train low, aqui é proibido. Tá? Aqui a ação é carboidrato líquido, ingestão rápida, manter o carboidrato alto diariamente, porque é o calendário que a gente tem. E, por fim, desse primeiro bloco aqui que eu estava falando, é justamente
como é que eu vou saber se o atleta está passando do ponto? Tá? Então, como é que eu posso identificar que ele está caminhando para um estado, como eu falei, de subrecuperação, de risco de REDS, sem depender do GPS? Então, aqui entra justamente o monitoramento interno. Biomarcadores mais interessantes nesse cenário aqui, tá? É o SIGA salivar, a imunoglobulina A salivar. É uma boa forma que a gente possa explicar isso, é que, vamos pensar assim, é como se fosse a porta de segurança do sistema imune aqui da mucosa, tá? Ela justamente ajuda a proteger a cavidade oral, as vias respiratórias aqui contra invasores, especialmente em atletas que estão submetidos a altas cargas ventilatórias, com estresse físico. Então, ela é um bom marcador que a gente tem visto. Aqui no estudo do Rico Gonzalez em 21, a gente consegue. Minto, essa aí está no estudo do Tierno em 20. No do Rico Gonzalez, eles mostram justamente que essa queda ela pode sinalizar vulnerabilidade. Então, na verdade, eu acho que é os dois, são os dois que citam. Tá? Outra, quando tem uma queda abrupta da relação da linha base individual, ou isso pode indicar a recuperação não está acompanhando a carga e que os riscos de infecções aéreas eles podem aumentar. E isso, obviamente, para a gente, como tomadores de decisão no Departamento de Saúde e Performance, muda. Né? O KPI deixa de ser apenas aquele externo, né? Passa a ser os monitoramentos internos. Então, tanto o profissional da fisiologia, quanto o preparador físico, quanto a comissão, quanto o próprio nutricionista, eles podem parar de monitorar a variação de peso ao longo da semana, ou o consumo alimentar, ou o humor, e ficar só olhando para o GPS. Então, acredito que esses sinais são muito importantes também. Né? Se o cara está buscando mais alimentação, se o cara mudou o humor dele, se ele está com variação de peso. Então, além disso, além da parte de marcadores, essa parte subjetiva é muito útil também. Né? Ela se torna mais responsiva para isso. Bom, dentro dessa primeira parte que eu falei de motor metabólico, talvez eu traga as mensagens aqui que são as seguintes. Primeiro, gasto energético humano não é infinito, talvez ao menos é o que eu acredito e tenho visto como vivência. Me agrada muito a ideia do modelo constrito. Ele ajuda a entender o que o corpo compensa e justamente como ele compensa os treinos extremos reduzindo outras funções. É como se fosse um grande orçamento. Se eu gastei mais, o orçamento da minha casa. Se hoje eu estou gastando mais porque eu comprei uma televisão nova, eu vou ter que poupar a luz. Ele vai segurando isso. Então, talvez não superestimar as necessidades calóricas olhando só ali para o GPS. O cara correu mais, eu vou entregar mais comida para ele. Mensagem número 2, usar o princípio do full for the work required. Eu acho que o combustível precisa ser ajustado justamente ao objetivo fisiológico daquele dia. Carboidrato não é fixo, ele é estratégico. Terceira mensagem, a subnutrição. Hoje na elite masculina é muito real. Então tem muitos atletas que ainda chegam ao jogo com a ingestão de carboidrato insuficiente. Isso certamente vai comprometer a performance e principalmente a recuperação deles. 4, não confundir a ferramenta aguda com risco crônico. Então, restringir carboidrato de forma pontual pode ser útil, mas manter o atleta em faixa de baixa disponibilidade de energética crônica, sem dúvida isso vai ser perigoso e vai ser destrutivo para a performance tanto do clube, do time, quanto do atleta. E por fim, evoluir o monitoramento, e além do GPS. Olhar o peso, olhar a ingestão de alimentos, percepção subjetiva, os biomarcadores que eu mostrei para vocês, como imunoglobulina A, a salivar, né? Então, enxergar isso, talvez o GPS não vê. E aí, para quem só quer ficar com esse primeiro bloco da aula aqui, eu gosto sempre de deixar um questionamento. E eu penso o seguinte, eu quero encerrar esse primeiro momento com essa reflexão aqui. Se o modelo constrito, tá, ele sugere que o corpo ele precisa redistribuir a energia para bancar o custo do esforço físico extremo, então vale a gente se provocar. No futebol moderno, será que a carga cognitiva, a carga tática e a carga emocional da temporada, que é muito longa e muito extensiva aqui no Brasil principalmente, também não está gerando um custo energético que a gente não avalia, que a gente não calcula? Será que o estresse mental crônico não está consumindo um pouquinho dessa fração desse orçamento fisiológico? Será que aqueles apagões cruciais em horas de jogo, aquele erro tático que a gente acha que é inexplicável, aqueles lapsos cognitivos que os atletas têm no momento de uma final importante, não poderia ser mais compreendido
se a gente colocasse tudo isso nesse mesmo prisma? Então é uma pergunta que eu acredito ser bacana para que a gente deixe no ar. É o tipo de provocação que não apenas encerra esse bloco aqui, mas ela prolonga a discussão. Né? Acho que é legal da gente pensar sobre isso. E esse primeiro bloco, como eu falei, os artigos, as referências estão ali embaixo para que vocês fiquem. E aconselho muito a lerem, porque talvez sejam algumas provocações que eu trouxe. Certo? Agora, não perdendo tempo, eu vou passar para o segundo ponto, que é o que eu chamei de máquina do movimento, onde eu tenho aqui a fisiopatologia da cãibra e justamente o controle da fadiga via VBT, que eu quero falar para vocês. Então, os artigos que eu peguei aqui para isso, para montar esse momento aqui, eles trazem provas extremas de Ironman, eles trazem meta-análises bastante recentes, estudos que falam um pouquinho o que realmente acontece no sistema nervoso central do atleta quando ele sente a cãibra. Então, o foco aqui dessa segunda parte é justamente duas frentes que raramente são conectadas com mais profundidade do que eu acredito que mereçam, né? De um lado, a gente tem essa fisiopatologia mais moderna, essa visão da cãibra aí, muscular associada ao exercício, obviamente estou falando de esporte, né? Cãibra muscular associada ao exercício, que é justamente a terminologia ali nos artigos que é EAMC. Né? E do outro lado, o treinamento baseado em velocidade, que é o famoso VBT. Talvez essa conexão pouca gente faz, mas essa provocação que eu quero trazer para vocês aqui, que na minha premissa é o seguinte: entender por que a maioria dos vestiários de futebol ainda lida com a fadiga de uma forma, na minha opinião, já desmistificada. Né? Então, mais do que isso, entender como é que o treino de força tradicional na academia ele pode estar, às vezes, silenciosamente sabotando a performance do atleta quando ele chega lá no minuto 85 de uma partida. Então, o que mais me chama a atenção aqui, quando eu comecei a trazer artigos para que eu possa mostrar para vocês, é o abismo de literatura que tem e que o que a ciência já comprovou, principalmente em relação às cãibras, ali, aquele momento de cãibra na beira do campo. É quase como se estivessem mundos diferentes. Eu tenho certeza que vocês estão no meu mundo, só que às vezes a gente tem que brigar lá com a comissão técnica, com aqueles caras que e estão culpando ainda a falta de líquido, a falta de sódio. Então aqui, eu acho que a chave que conecta aquele jogador caído, urrando de dor na panturrilha no fim do jogo, e a rotina que ele viveu na academia durante a última semana, é uma só, né, que é justamente o que a gente vai falar, que é o controle da fadiga neuromuscular. Acho que esse aqui hoje é o centro do problema desse segundo ato que eu estou falando. Então, se o foco do departamento médico ele continua sendo só repor água, ou dar pastilha de potássio, ou de sódio, ignorando toda a sobrecarga mecânica e neural acumulada desde a semana anterior, a verdade é que os caras, na minha opinião, vão continuar enxugando gelo, tá? Por quê? Porque aqui a gente contrasta de frente com algumas das crenças mais incontestáveis, mais intocáveis do esporte, né? Que é porque quando o jogador desaba no gramado lá tendo a cãibra, a primeira imagem que vem na cabeça é que todo mundo, até a gente escuta na televisão, né? É sempre a mesma coisa, faltou sal, faltou água, o cara tá desidratado. Aí é pobre do roupeiro, a culpa é do roupeiro que esqueceu a banana no intervalo. Né? Então, porra, o problema foi o eletrólito. Tem 300 coisas que eles vão falar. Então, vamos pensar o seguinte, se a perda de fluidos realmente fosse a grande vilã, por que o mito ainda fica aqui com tanta força? A resposta ela está muito no apelo visual da cena. Né? É intuitivo demais a gente olhar para o cara leigo, assim, o atleta ele correu 90 minutos, ele suou bastante, a camisa está encharcada, às vezes tem até aquela mancha branca de sal, e de repente a perna trava. Já sei o que é, todo mundo sabe, faltou água, né? Travou o motor ali, faltou sódio, o cara não se hidratou, a culpa é do pobre do nutricionista, do preparador físico, do roupeiro que esqueceu as coisas lá. Então, quando a ciência ela isola essas variáveis, a gente vê que muda completamente, né? Então, o que a gente tem aqui? Eu já trago aqui um levantamento muito bacana que foi feito, prospectivo, clássico, ele é de 2011, com mais de 200 triatletas, na verdade foram 210, tá? Efetivamente 210 triatletas. E eles foram avaliados justamente durante o Ironman, ou seja, o cenário mais extremo que a gente pode, em termos de estresse térmico e esforço prolongado. Desses 210 atletas, 43 apresentaram cãibra, aquela severa, justamente associada ao exercício, que a gente chama de EAMC. A EAMC. O grupo de pesquisa, o que ele fez? Ele comparou duas amostras de sangue, tá?
e a perda de peso entre quem teve cãibra e quem terminou a prova sem problema nenhum. Se o mito fosse verdadeiro, o grupo com cãibra, obviamente, deveria apresentar um quadro, claro, de depressão de sódio ou de qualquer outra coisa, perfeito? Mas aí vem o questionamento, foi exatamente o oposto que aconteceu. Os dados eles não mostraram nenhuma diferença estatística entre o grupo que teve cãibra e o grupo que não teve cãibra. Também não houve diferença no grau de desidratação, ou seja, o tanque vazio no sangue simplesmente não explicava justamente aquele travamento do músculo. E aí, né, os verdadeiros preditores foram outros. O que eles viram ali? O que os cientistas descobriram? Histórico prévio de câimbras, principalmente uma velocidade de prova incompatível com o limiar habitual daquele atleta. Então, em termos práticos, eles correram mais rápido ou eles impuseram mais esforço do que o sistema neuromuscular deles era capaz naquela prova de sustentar por aquele período. Então a mudança de paradigma ela sai daí. A culpa sai justamente da garrafinha de isotônico e vai, no caso deles, para o velocímetro. Né? Então sai da reposição de sal e vai para a excitabilidade do sistema nervoso. No fundo, a gente está diante de uma falha de comunicação elétrica entre músculo e medula. E é isso que está acontecendo. Então, eu não vou levantar agora, que eu até tenho aqui um músculo aqui para mostrar, mas eu tenho certeza que vocês vão entender e eu posso mexer aqui. Mas assim, para a gente visualizar a fisiologia clara, tá? A gente pode ver o problema a partir dos dois sensores. Então, se a gente pegar o músculo aqui, imagina que o músculo, né, tá na minha mão aqui, né? No meio do ventre muscular aqui, a gente tem o fuso muscular, perfeito? E ele é um excitador. A função é estimular a contração muscular. Ligado nos ossos, a gente tem os órgãos tendinosos de Golgi, os OTGs. Né? Eles funcionam como um inibidor de proteção. Então, quando a tensão sobe demais, eles ameaçam a integridade estrutural, eles enviam um sinal de reflexo para o músculo relaxar. Então, basicamente, é isso que acontece. Normalmente. Tá? Em outras palavras, o que a gente faz? O fuso, ele acelera, o Golgi freia. Vamos usar essa analogia. O problema é que quando a fadiga extrema acontece, ela desregula completamente esse equilíbrio. Então o fuso muscular, ele fica, que é aquele do meio, o fuso do meio, ele fica hiperativo. Ele dispara um estímulo de excesso de contração. Enquanto a ação inibitória do órgão tendinoso de Golgi, ele não funciona. Entendeu? Então ele não pede para relaxar. Então a gente tem um excesso de contração com uma desativação do relaxamento. Então é como se a gente fosse fazer uma analogia assim, é um carro, tá, numa serra íngreme. O fuso muscular é o pé afundado no acelerador e o OTG é o freio que não está funcionando. E quando a gente fadiga, a fadiga neuromuscular ela domina esse sistema, ela não faz só o acelerador travar lá no fundo, como faz também o cabo de freio romper. E o resultado fica nesse loop elétrico e que no caso é incontrolável, que é esse espasmo violento de contração muscular. Então, basicamente, é isso que a literatura está mostrando que é a cãibra. Não é falta de nada, né? Então, aí eles começam a tentar explicar quem são aqueles atletas que mais propensos são a ter cãibra, né? Então, o primeiro ponto, como eu falei lá, daquele estudo dos triatletas, histórico prévio de cãibra. Esse é o maior fator. Esse é o fato. Teve outras vezes, é mais preditivo de ter. Se o atleta já teve cãibras antes, a chance de ocorrer novamente é muito maior. Segundo, a intensidade, no caso do futebol, do jogo. Participar de partidas num ritmo mais rápido que ele está habitualmente executando. Isso já aumenta o risco. Esse overpacing que eles colocam na literatura, ele força justamente o teu corpo a ir além dos limites habituais. A gente pode colocar outras coisas por vivência. Gramado mais pesado, às vezes chuva, às vezes o atleta quer trocar de chuteira no dia do jogo, piso um pouquinho diferente. Então tem várias coisas que podem acontecer. Mas por último também, e não menos importante que a literatura cita, que é o histórico de lesões musculares recentes. Isso pode tornar justamente o atleta mais suscetível a novos episódios de cãibra. Então um dado interessante aqui é que, por exemplo, naqueles atletas de Ironman, os tempos rápidos eles foram para eles os preditores de cãibra, enquanto o nível de sódio e peso não foram. Isso nos mostra que o histórico do atleta é o indicador mais valioso que a gente tem. Né? A prevenção ela deve ser justamente adaptada para a individualidade. Então é isso que a gente está fazendo.
Então, apesar de sódio não ser uma causa primária de cãibra, a gente tem que fazer o meio termo. Né? Toda mentira, o grande problema da grande mentira é que às vezes ela tem uma pontinha de verdade. E aqui eu trouxe para vocês, para que a gente não fique totalmente desamparado. Né? Então, apesar do sódio ele não ser a causa primária de cãibra, déficits desse mineral sim podem reduzir a margem de segurança do atleta. Né? Então, tem um estudo aqui do Horswell, ele é de 2009, que eu trago para vocês, que mostrou justamente que os jogadores de futebol americano, no caso, com cãibras, eles apresentaram maiores déficits de sódio. Isso nos leva a uma conclusão importante aqui. A recomendação aqui é justamente personalizar essa reposição para aqueles que perdem muito sódio ao suar. A gente teve até no último Summit a presença do Orlando Laitano, que é um cara, Thiago trouxe, né, da Universidade da Flórida, tem nem o que falar dele, né? É uma unanimidade em termos de hidratação. E ele, na época, né, acho que foi na Copa do Mundo de 2014, ele fez um estudo com os jogadores da seleção brasileira e ele conta essa história que, naturalmente, os jogadores que são esses ali que está no gráfico ali, os salt sweaters, os suadores de sal, aqueles que ficam com branco na camiseta, os que suam mais, que perdem mais sal, naturalmente eram os atletas que enchiam de sal na hora do refeitório. Pegavam sal lá e ó, ralavam, moíam mais sal e colocavam na comida. Então tu vê que até existe uma busca natural de adaptação para que a gente faça a reposição de sal. Tá? Então vamos lá, lembrando, hidratação é um suporte sistêmico sim, não corrige o déficit neural, não é uma motor primária, mas é importante a gente saber disso para entender que a hidratação e o sódio eles estão fazendo parte sim do quadro desses mais complexos, dos salt sweaters, né, que são as pessoas que perdem mais sal quando tem câimbra. Mas voltamos, o fato principal são as causas neuromusculares. Feito isso, se o problema é a pane elétrica, né? Qual é a mecânica e ao mesmo tempo a resposta na beira do gramado que a gente pode fazer com urgência? Então, a ideia não é dar sal, não é dar água para o atleta. Ele não vai ali fazer essa adaptação. Ele está no chão estatelado, tendo a cãibra, ele precisa da reconexão dos cabos de freio e acelerador, como eu falei, em tempo hábil justamente para voltar. Então, a primeira intervenção, e a gente já sabe, isso aí é muito ótimo, é agudo, a gente sabe que funciona, a evidência clara hoje é justamente o alongamento estático. Suave do músculo, porque o músculo está contraído, para a gente não ter rompimento de fibras, mas o alongamento estático, né? A gente, quando alonga passivamente aquela fibra, o fisioterapeuta, hoje é muito tradicional do fisioterapeuta, está ali no campo, né? Ele está aumentando a tensão mecânica no tendão e essa tração, ela aparece, segundo a fisiologia, os artigos, ela acorda o ATG, o órgão tendinal de Golgi, e reativa aquela forma reflexiva inibitória de relaxamento. Então a gente faz o papel que ele deveria estar fazendo, né? Essa a literatura traz como a maneira mais rápida para forçar o freio a voltar a funcionar, certo? Daquele espasmo. Mas aqui que a literatura começa a ficar interessante, e aí eu trago algo que até agora, há pouco tempo atrás, se alguém me acompanha aí, ficou bastante popular sobre essa fala minha num podcast, que é a questão muito bacana, né? Já que a gente sabe interromper os sintomas, a gente sabe que a gente pode interromper sintomas agudos de cãibra com um pequeno truque neural, né? Então, a gente sabe que a causa primária é a fadiga excessiva. Então, por que os jogadores de elite estão chegando lá no domingo com grau de exaustão neuromuscular? E a gente pode pensar assim, que é a pergunta do milhão, né? Por que é muito comum a comissão culpar o calendário, as viagens, o gramado pesado, o acúmulo de jogos, mas por vezes existem fatores na literatura que a gente está analisando e não está olhando o dedo olhando para um ponto bastante controlável, que é a sala de musculação. O cerne do problema preventivo aqui, ele está, às vezes, enraizado na cultura do treinamento de força tradicional, tá? Que é o chamado treino baseado no percentual, vamos dizer assim, que eles chamam que é o trabalho de 1RM, né? Então, por muitas vezes, as cargas são prescritas através do percentual de 1RM. O grande problema desse treino baseado no percentual no futebol é que ele assume que o atleta é uma máquina estática. Mas a gente sabe que eu que já estive dentro do clube de futebol, que a fisiologia é caótica ali dentro, tá? Os mesmos 80% de 1RM depois de um domingo de folga,
e de recuperação adequada são completamente diferentes dos 80% de um RM, de um acúmulo de viagens, distúrbio de sono, dor residual, estresse competitivo. Isso, num dia desse, pode representar até 100% do RM do cara. Então, a gente pode estar exaurindo demais o sistema nervoso naquele dia. O que eu estou querendo provocar com isso? Que o que parece uma carga normal no papel pode se transformar num massacre naquele dia para o atleta, depois de tudo que ele passou. E o atleta, ele cumpre planilha, a gente sabe disso. Ele vai lá, ele vai levantar a barra com mais custo biológico, mas ele vai fazer o que tu está pedindo. Reclama, adoro reclamar, e é ótimo, faz parte. Acho que a primeira coisa que o atleta de futebol faz é reclamar, mas isso é bom, a gente gosta, e a gente valida, mas eles executam, né? Então, essa resistência para ele pode estar muito variável. E aí entra uma solução que eu acredito ser bastante eficiente, que é justamente corrigir essa cegueira da carga fixa através da variabilidade da velocidade durante o treino de força. Eu acho que ele muda completamente a métrica do jogo ali. Em vez da gente estar adivinhando o estado de fadiga do atleta usando um percentual definido, talvez há uma semana atrás, há 2 meses atrás, o preparador físico usar a velocidade concêntrica da barra como um marcador funcional em tempo real, eu acho que isso é um feedback incrível e imediato. Então, assim, contra a física não tem argumento. Se a barra está desacelerando, o sistema está pagando preço, a gente sabe que está cansado. E dentro do VBT, a métrica mais valiosa que eu acredito para esportes de alto rendimento é justamente essa perda da velocidade intrasérie, que eles usam lá como Velocity Low, VL. Né? Então, se o atleta está perdendo isso, eu estou entendendo que o atleta está fadigando. Na prática, imagino assim, um agachamento, a primeira repetição, o cara sempre vai fazer com a máxima intenção, né? A ordem do profissional é sempre realizar com a máxima intenção, então ele vai fazer a parte concêntrica com a máxima intenção possível, e essa repetição vai ser a mais rápida. E a cada repetição subsequente, a barra vai perdendo um pouquinho de velocidade. Essa perda progressiva de velocidade, ela justamente vai refletir aonde a gente está falando lá da cãibra, do custo neuromuscular e metabólico só que daquela série. Então tem meta-análises já bastante bacanas que mostram justamente de forma bem consistente que essa queda de velocidade é quase que um espelho do custo biológico da sessão. Então, quando o preparador físico ele permite que o atleta ele continue até perder 30%, 40% da velocidade inicial, o que está acontecendo ali é pesado. Tem um acúmulo massivo de metabólito, maior lactato, mais amônia, tem depressão energética, tem dano tecidual relevante. Se eu tô treinando para hipertrofia, Rafa, eu vou amanhã lá, e eu adoro, eu pego lá o aparelhinho, eu tenho o output aqui, eu boto, eu vou fazer força, porque eu quero hipertrofia, eu não sou atleta. Pô, legal pra caramba. Agora, se eu tô pensando naquele atleta que eu vou fazer a atividade e eu não quero fadigá-lo para daqui 2, 3 dias que tem um jogo, aí é muito importante que eu não atinja isso. Porque, na minha opinião, isso conflita diretamente com a exigência que ele vai fazer no jogo dias depois. E aí que vem o ponto importante. Esse estudo que eu trago aqui do Pareja Blanco, de 2017, ele traz uma referência que eu achei muito bacana. Tá? Ele comparou jogadores profissionais em duas estratégias. Um grupo, ele encerrava a série quando a barra perdia 15%. Vocês reparem que a gente não está falando de número de repetições. Ninguém está falando de número. Quantas repetições? Não sei. Quando ele perdeu 15% da velocidade, se encerrava. E o outro ele seguia até perder 30%. A carga relativa era a mesma, tá? O que mudava era apenas o movimento, o momento de interromper a série, porque um perdeu, diminuiu 15%, outro 30%. E o resultado no campo foi absurdo. O que era a lógica antiga? Baseada no no pain, no gain. Faz 30%, quem sofreu mais, quem fez mais repetições, saiu exausto, vai ter mais retorno. E aí o que esse estudo mostrou, o que a ciência mostrou? Que o esporte coletivo de alto nível, ele recompensa a qualidade da contração, não o grau de exaustão. Logo, o grupo que limitou a perda de velocidade a 15% fez quase metade do volume total a mais de repetições ao longo do período, treinando menos. E mais, eles apresentaram ganhos superiores do CMJ
e a aceleração de sprint a 20 metros. Pena que eu não coloquei os resultados aqui. Na verdade, eles não apresentaram melhoras. Eles melhoraram enquanto o grupo de 30% perdeu técnica, perdeu altura no CMJ. Ou seja, um melhorou, otimizou e o outro perdeu. Foi prejudicado em performance. Então a gente vê. Eu acredito que eu não botei esse slide de resultados. Culpa minha. Então, os dados mais recentes que a gente tem, né, que é esse de 2025 aqui, ele mostra jogadores jovens, não tem problema, acho que segue a lógica, e ele vai na mesma direção. Ele usou 10% de perda de velocidade e os ganhos também foram muito expressivos, tá? E aí a gente pensa na lógica, por quê? Porque no momento que eu poupei o sistema nervoso daquelas repetições mais lentas e são mais arrastadas, mais tremidas no final da série, a gente justamente vai preservar a via neural responsável pela explosão no campo. Então, onde é que eu acho que o VBT ganha? Tá? Ele garante justamente que as fibras rápidas elas vão ser recrutadas de forma eficiente no começo da série, mas ele tira aquela tomada de colapso do sistema antes que a gente comece a fadigar demais. Né? E aí, claro, implementar isso na prática, obviamente, que vai exigir mudança cultural do clube, não é fácil, vai ter que explicar pro profissional, vai ter que falar com que ele faça sempre na máxima intenção. Pô, mas se eu der a vida cada subida aqui, eu vou me machucar, eu vou cansar mais. Não, justamente, a gente vai parar quando começar a cansar. Talvez faça pouquíssimas repetições, mas não vai sentir isso. Tem muitos atletas que ainda descarregam essa crença, que às vezes é psicológica, né? Que eles, se não sair da academia ali, rastejando no treino, o treino não contou. Então, convencer o jogador de alta performance a guardar a barra só porque a telinha ali mostrou que ele perdeu 10 a 15% na velocidade, é duro, é educação, é convencimento e a maturidade da comissão técnica. Mas como eu bem falo, e quem já me conhece sabe, nós somos grandes vendedores. A gente está sempre vendendo alguma coisa. Porque temos que convencer os caras a fazer o que eles menos gostam. Eles gostam de estar lá no campo jogando bola. E a área da saúde e da performance é fazer com que eles cuidem de sono, de alimentação, de às vezes de academia que eles não gostam. E aí, talvez a única coisa disso tudo que eles gostam que é academia, a gente ainda está influenciando, né? Mas preciso mostrar para eles que justamente, às vezes, menos repetição na academia vai significar saltar mais depois, mais sprint depois, mais potência depois. Certo? Bom, sendo bem rigoroso com a literatura, também é importante a gente manter esse nuance aqui. Tem meta-análises de 21 que vão lembrar que o VBT não é a única solução mágica, certo? É bom, falei bastante, mas então tudo é VBT? Não, tudo não é VBT. Né? Eu sei que tem muita gente que trabalha só com VBT e defende muito, né? E aquela velha frase, assim, quando a gente é martelo, tudo na nossa frente é prego. Mas não, a gente tem que estar aberto, nós somos profissionais da saúde, a gente sempre tem que estar aberto a tudo, né? E se a meta for exclusivamente força máxima absoluta isolada, como algumas modalidades, o objetivo principal é levantar o máximo de carga possível, uma única vez. Métodos tracionais ainda são muito eficazes, certo? Mas o que eu acredito aqui, futebol 360, estou falando futebol 360, esse não é o conceito do futebol. No futebol, o que define vencedor é a capacidade de produzir força rapidamente, repetidas vezes, ao longo de um calendário congestionado, sem acumular fadiga residual, o que é extremamente importante, que eu acho que nesse ponto o VBT brilha, né? O objetivo do treino de força em um clube não é formar levantador de peso, é fazer com que o atleta ele aplique muita força muito rápido e no campo, sem pagar o risco da exaustão neuromuscular desnecessária que vai acontecer justamente aqueles processos de câimbra que a gente vinha falando agora. Né? Então, eu estou talvez tornando o cara mais vulnerável à câimbra. E agora, voltando ao tema de hidratação, né? É importante não cair no outro extremo. Se eu dissesse que a água e o sódio não importam nada, eu também estaria apenas trocando um erro pelo outro. Né? A ciência ela mostra alguns extremos. Né? Então, aqui o nuance é a seguinte: a desidratação não é, na maioria dos casos, o gatilho primário da cãibra, mas ela pode sim funcionar como um modulador de risco. Tá? Isso é importante que a gente entenda. Principalmente em atletas, como eu falei, aquele perfil, né, os salt sweaters, né, os suadores salgados. Essas pessoas ali, como eu falei, do próprio artigo do Orlando, eles perdem uma quantidade de sal muito excessiva e a gente vê na camiseta, uma camiseta preta assim, fica bem branca, esbranquiçada. Então, é bastante tradicional a gente ver isso, tá? Mas, voltando ao ponto principal dessa segunda parte, a fadiga mecânica ela continua sendo a principal causa do colapso
da cãibra e esse ambiente interno desfavorável, a gente pode melhorar a tolerância com a metodologia de treino ali que eu mostrei para vocês, que é o VBT. Então, resumindo tudo, fadiga puxa o gatilho, falta severa de sódio em certos momentos, certos perfis, ela pode deixar o gatilho mais sensível. Então, para que a gente possa traduzir tudo isso num protocolo, eu poderia dividir a aplicação desse pilar 2 aqui em duas frentes. Primeiro, resposta imediata em campo e a rotina semanal de treino. No campo, o primeiro passo é justamente padronizar a resposta à crise, né? A comissão ela não pode sair correndo programado apenas com água e gelo, achar que vai resolver o problema. Protocolo primário, obviamente, alongamento estático, passivo e o uso inteligente da inibição recíproca, né? E aí a gente pensa ali, como falei para vocês, puxar ali, reativar os órgãos tendinosos de Golgi. E em paralelo, e aí vem talvez a parte que eu mais gosto de falar aqui, acho que a gente tem visto cada vez mais crescente a popularização dos inibidores, né, do sistema nervoso central, que são alimentos ricos em ácido acético, né? Então isso ficou bem, bem popular, como eu estava falando ali, um slide, uma passagem minha por um podcast. Então, assim, a gente pode ver, inclusive nesse podcast, depois busquem lá nas minhas redes sociais, me sigam aí, @RafaBarlese. E aí tem o vídeo do atleta, do Rodrigo Eli, usando o ácido acético e parando com essa situação de câimbra. Eu mostro enquanto eu estou falando, está mostrando tudo ali em tempo real. Ácido acético, ele é uma substância que ele nem faz a ação, não precisa nem da absorção, ele faz uma ação a nível neural, onde ele bloqueia essa hiperativação neural até o músculo. E a pessoa não precisa beber, ela pode só bochechar o ácido acético, que ela já consegue ter essa melhora. Onde é que a gente tem ácido acético? Primeiramente no suco de picles, naquela água da conserva do picles. Ali tem muito ácido acético, mas a gente não vai pegar uma lata de pepino, jogar o pepino fora, colocar a água ali num saquinho e dar para o atleta beber. O segundo alimento que mais tem é o vinagre. Então já está muito tradicional, tá, o uso de vinagre ou qualquer outra solução de ácido acético em pequenos volumes, em torno de 100 ml, para justamente não pesar no trato gastrointestinal, caso o atleta venha a beber, né? E isso é usado só no momento de emergência neural, ou seja, no campo ali, o cara teve o negócio, eu usei para desinibir. E é bem possível que ele continue usando. Na verdade, todas as vezes a gente usa desde o Atlético Paranaense lá, onde o Juan, que vai palestrar aí para vocês presencialmente, o Adriano, os profissionais ótimos que eu trabalhei lá, o Pedro, eles tinham na beira do campo e entregavam. E desde lá até o Grêmio, uma vez só um atleta, um goleiro, que teve cãibra com 15 minutos do primeiro tempo, foi a única vez que não funcionou. Mas daí a gente já começa a pensar que essa cãibra poderia ser muito mais um processo psicológico, era um goleiro que não vinha jogando nunca, do que justamente qualquer outra coisa, né? Mas sempre eu vi funcionar e funciona muito bem, certo? Além disso, além da hidratação, do alongamento, disso tudo, o que eu acho que é importante? O clube mapear o risco individual, é preciso saber com clareza quais são os atletas que são mais vulneráveis, os Salsweathers, como eu falei ali, em que minuto de partida eles costumavam entrar naquela zona vermelha, então pega o histórico do cara, pô, esse cara sempre tem câimbra com 80 minutos, já sabemos que ele começa a entrar na zona vermelha, e o histórico recorrente disso, né? Lá na elite, obviamente que quem trabalha com futebol de elite, esse mapeamento aí é inegociável, obrigatório a ser feito, e o que eu imagino é que não dá mais para ficar oferecendo aquela suplementação de balinha de sódio e reidratação e tá aplicando as mesmas cargas de treino e repetindo o erro. Então a individualização e repensar a carga de treino, principalmente talvez usando o VBT, eu acredito que funciona muito, né? Porque na academia o que eu acho que é o verdadeiro epicentro da prevenção. A diretriz é objetiva ali, cortar o sumário das séries levantadas e para trabalhar até a falha, ou muito próximo da falha, especialmente em calendários mais congestionados. Então a gente pode repensar sobre isso. Por exemplo, se o time joga 2, 3 vezes na semana, o treino de força nas janelas intermediárias justamente deve focar em preservar a potência. E preservar a potência a gente vê que o VBT, na prática, significa adotar justamente essas práticas mais de perda de velocidade, exercícios como agachamento e derivados olímpicos aí. Bom, faixa
de perda de menor sustentação para esse uso é de 10 a 15%. Perfeito. E que mais? Vamos lá. Bateu isso na tela. Acredito que esses são os pontos principais que eu queria falar desse segundo pilar. Mensagens importantes para deixar aqui, para consolidar isso. A cãibra associada ao exercício no alto rendimento não é um simples problema eletrólito. Ela é principalmente um distúrbio de estabilidade neuromuscular desencadeado por fadiga acumulada. Segundo ponto, a resposta aguda padrão ouro exige justamente agir na mecânica e nos reflexos neurais. O que eu falei? Alongamento imediato do tendão e, quando disponível, o uso de estratégias como os pungentes que ativam os canais de TRP, que é justamente esses pontos ali para dar o reset neural, né? Ácido acético, suco de picles ou, mais fácil, o vinagre. Terceiro ponto, hidratação e sódio tem papel sim estratégico, especialmente nos que perdem muito sal, suadores salgados, que eles chamam, né? Só que, e principalmente em condições extremas também, mas não deve ser vendido como a cura universal para cãibra, principalmente para todo o elenco. Vamos tomar aqui a balinha para todo mundo ficar bem. Quarto, a verdadeira prevenção, na minha opinião, do futebol está justamente na gestão da fadiga. Eu sou agora um adepto, um fã do VBT, especialmente através do monitoramento da velocidade, da perda da velocidade. E hoje, para mim, é a ferramenta mais objetiva que tem para quantificar o custo biológico real daquela sessão de força. E por fim, no atleta de elite, menos volume de musculação pode gerar por muitas vezes mais explosão no campo. Então, limitar a perda de velocidade entre 10 a 15%, sem dúvida vai otimizar, como a própria literatura mostra, saltos, sprints, sem filtrar o sistema nervoso e sem roubar energia nos minutos finais. Para quem viu só essa segunda parte, a provocação que eu quero deixar aqui é essa aqui, né? Se um estímulo sensorial localizado na boca, como eu falei, do ácido acético, é capaz de frear uma cãibra violenta, o que outras enxurradas sensoriais aqui elas podem estar fazendo num jogo decisivo, né? Como é que o nosso sistema neuromuscular, o sistema do atleta, ele pode agir sem que a gente perceba? Imagina aí 70 mil pessoas no estádio, te vaiando, a sobrecarga visual, a sobrecarga tática, a pressão emocional da torcida, a flutuação térmica do ar, né? Será que toda essa carga sensorial também ela não está alterando o limiar de fadiga neural das pessoas, dos jogadores? Será que se a gente focar só no músculo e no tendão, a gente não está às vezes ignorando uma dimensão sensorial inteira, que é invisível e também pode ajudar a decidir uma partida? Por que eu pensei nessa pergunta? Porque, como eu falei, eu tive um goleiro com 15 minutos, que não jogava quase nunca, que teve a cãibra. Eu imagino que estava muito mais voltado para esse lado, né? Será que aquela cãibra é incapacitante, às vezes, de um cara, que é o nosso camisa 10 lá nos 85 minutos de uma final, não foi azar, nem falta de isotônico, mas talvez o resultado somado todo esse estresse sensorial do estádio, daquelas últimas 3 repetições lentas que ele fez, arrastada na academia, falando, pô, vou fazer mais e tal, na terça-feira anterior. Então, isso amplia também o fenômeno do músculo para que a gente fuja, pense um pouquinho em cérebro, em sentido, em ambiente, em percepção, em carga neural, né? Então, fica essa reflexão. Sei que o Thiago está querendo acabar, eu estou passando o tempo, né, Thiago? Como sempre, eu passo o tempo, mas eu vou seguir, não? Então tá bom. Vou seguir para o meu último ponto aqui, que o nosso foco agora é destrinchar um tema que se tornou a verdadeira obsessão entre os grandes clubes. Eu só escuto nisso aí hoje, né? E eu tenho muito orgulho, que eu sempre dei muita bola para isso, então eu fico feliz aqui em poder falar desse terceiro pilar aqui, que é a restauração. Então, falar de crononutrição, falar de arquitetura do sono e falar de estratégia de recuperação. Sem dúvida, é o pilar mais famoso hoje em dia, né? O objetivo aqui é justamente para vocês, talvez, equipar com um raciocínio prático, mais sólido, mais ciência. Tentei trazer ciência para vocês aqui. Então, a ideia é preparar nos prepararmos a tentar dominar esse eixo central e inegociável que a gente sabe que é da recuperação, que é o sono do atleta de elite, né? E para montar essa linha de pensamento aqui, eu não vou no achismo, eu trouxe literatura para que a gente possa trocar informação. Então, a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente olha para a rotina do profissional de futebol hoje é a quantidade absurda de dinheiro investido em tecnologia para recuperação. Os clubes hoje eles estão gastando fortunas com câmara de crioterapia, câmara hiperbárica, banheira de gelo de última geração, bota de compressão pneumática, todo tipo de ferramenta sofisticada. E claro, obviamente, não estou brigando aqui, né? Até se quiserem me mandar de presente, me mandem.
Várias delas funcionam e são ótimas, mas a gente sabe que no fim do dia tem uma que é a melhor de todas, né? E até aquela ilusão muito perigosa que é a ideia de que recuperar se resume a entrar numa câmara hiperbárica por 1 hora e passar alguns minutos ali na maca de fisioterapia. E aí o cara deixa o sono totalmente de lado, quando esse aí deveria ser, sem dúvida, o centro do processo. Ele acaba sendo tratado como quase que um detalhe. E a gente sabe disso, que trabalhou em clubes, que as pessoas às vezes querem voltar o quanto antes, dane-se o sono para chegar rápido em casa, né? Então, joga fora de casa, pega o avião, viaja a noite inteira e era isso. Então, justamente isso, né? Muitos jogos importantes, principalmente de Copa e campeonato importante, eles terminam tarde da noite. Então, vamos lá, o apito final aconteceu lá por volta de 11 horas, 10 e meia, quase meia-noite às vezes. E a maioria das queixas dos treinadores, principalmente dos fisiologistas que sofrem, preparadores físicos, até o nutricionista, é exatamente essa, que é a noite de sono pós-jogo. Principalmente do jogo noturno, costuma ser, cara, é um desastre, a gente sabe que é um desastre. Então a pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: por que jogar à noite abre um buraco tão grande na recuperação? Será que é só a adrenalina da partida? Pô, a gente pode ver aqui no gráfico que, porra, não é, né? Claro, a adrenalina tem uma parte grande na resposta, mas o jogo noturno ele cria o que eu posso chamar aqui de é a tempestade perfeita, né? É a cascata de problema, é o caos completo, fisiológico e ambiental. Primeiro a gente tem a hiperativação autômica, né? Então o atleta ele termina o jogo inundado do sistema nervoso simpático catecolinérgico, né? Especialmente noradrenalina, o bicho está pegando. O estresse competitivo ainda está no teto, ao mesmo tempo a temperatura do corpo está lá em cima. E a gente sabe que a gente precisa reduzir a temperatura corporal para pegar no sono. Só isso aí já é um obstáculo enorme, porque o cérebro ele precisa, né? Mais ou menos 1, 2 graus para que a gente tenha a indução de sono. Ou seja, resumindo tudo, o corpo precisa esfriar para dormir bem e o atleta termina a partida parecendo uma fornalha. A gente sabe que demora quase 6 horas, às vezes, para baixar essa temperatura. E esse é só o primeiro bloqueio. O segundo vem a luz artificial, a exposição. O refletor do estádio ali a 1000 na cabeça do cara, uma intensidade absurda. Depois a gente tem o atleta entrando num vestiário super iluminado, muitas vezes com luz branca, intensa, vai para o ônibus, vai para o aeroporto, claro, obviamente, não estou dizendo que está errado, gente, estou falando que é a situação, por favor. Pô, o Rafa está dizendo que o vestiário tem que ser escurinho. Não, o Rafa está dizendo que é a situação, é o que eles enfrentam, né? E ainda passam, às vezes, muito desse tempo, porque estão ali entediados, maioria do tempo olhando tela, né? Com aquele luz azul no olho, assim. Então o ambiente é o pior possível, é a pior mensagem que eles podem mandar para o cérebro deles para que possa dormir. E, obviamente, isso vai gerar o quê? Um bloqueio circadiano importante. Então, essa exposição à luz à noite vai reduzir a sinalização de melatonina, que a gente sabe que é justamente o hormônio do organismo que vai te dizer a hora de dormir, né? E ainda eu vejo o terceiro obstáculo, que é a alimentação. E aí eu tô puxando óbvio a barra. Lembra, né? Quando tu é martelo, tudo é prego na tua frente, tudo é alimentação também. Então, depois de um jogo noturno, o atleta ele ainda passa por entrevista, controle antidoping, vai para o banho, atendimento médico, deslocamento, e quando finalmente ele consegue sentar para fazer uma refeição principal de recuperação, muitas vezes já passou da meia-noite, muitas vezes já passou da 1 da manhã. Então, esse desalinhamento biológico é uma bosta, né? E é aqui que entra um conceito que, para mim, deveria ser muito internalizado por qualquer profissional que trabalha com performance. O objetivo da comissão técnica ou do staff de saúde e performance não é simplesmente falar para o cara assim, vamos cumprir tabela, né? Só vou entregar a marmita para o cara ter o que comer na madrugada. Não. O desafio ele tem que ser tático fora de campo também, que é justamente reduzir isso que a gente pode chamar de atrito biológico. Ou seja, como é que eu vou reduzir esse atrito entre o momento em que o árbitro termina o jogo e o momento em que o atleta finalmente fecha os olhos para dormir. Então, esse é o desafio que a equipe, principalmente de saúde e performance, tem que fazer. E quando a gente fala de atrito da madrugada, a gente está entrando diretamente num conceito que eu amo, que é crononutrição. E aqui está a crononutrição, né? Começa por essa revisão de 2019 aqui, que ajuda muito a entender a crononutrição. A crononutrição, ela parte do princípio muito simples, mas poderoso. O metabolismo ele não funciona da mesma forma em todas as horas do dia. O relógio biológico ele altera a forma de como a gente absorve, de como a gente processa e de como a gente tolera o alimento.
E um dos erros mais clássicos no futebol é justamente oferecer um banquete pesado depois desse jogo à noite. Então aquela refeição que é muito grande, muito rica em gordura, muito rica em carne, vermelha principalmente, molho, condimento, ela vai se transformar em um problema sério. Se eu falei agora aqui que a gente tem que resfriar o corpo, e vocês sabem que um dos custos energéticos é o efeito térmico do alimento, a gente sabe que alimentos com grandes efeitos térmicos, como o próprio nome já diz, eles vão fazer toda essa desestrutura na nutrição. E aí entra, como eu falei, rico em gordura, carne vermelha, pesado, molho condimentado, enfim, fora o esvaziamento gástrico que vai acontecer durante a madrugada, que já é naturalmente mais lento. Então, quando a gente coloca muito volume, muita complexidade digestiva nesse horário, cara, a digestão se arrasta. Isso vai piorar ainda mais a situação. Então, o corpo, ele gasta energia nesse processo também. A temperatura corporal vai subir mais ainda, o desconforto gastrointestinal vai subir mais ainda. Sim, o atleta não vai descansar. Fato é esse, né? É isso que vai acabar acontecendo. Ele tá na cama, mas o organismo tá trabalhando pesado pra caramba na digestão. Isso realmente vai reduzir a profundidade do sono, vai fragmentar o sono. Para quem gosta de sono sabe que o sono fica fragmentado, não vai a ciclos de sono profundo, não faz o sono REM direito, não vai passar pelos estágios que a gente chama de reparadores, né? E aí tem um conflito clássico aqui. O jogador ele correu 10, 12 quilômetros em alta intensidade, o glicogênio foi drenado quase que totalmente e a comida pesada atrapalha o sono. Parece que a comissão técnica entra num beco sem saída. Mas, né, Rafa está aqui justamente para falar não só em problemas, existem algumas formas aí que a gente pode solucionar. Bom, um mito cultural muito forte é do medo do carboidrato à noite. Tem muita gente que repete até hoje que comer carboidrato de madrugada engorda. Realmente, pela crononutrição, a gente está mais resistente insulínico ao carboidrato, mas pensa que o corpo está sedento por glicogênio. Então, essa resistência insulínica de um atleta que terminou de jogar agora não vai acontecer dessa forma. Né? Então, é um mito porque a gente precisa derrubar isso no esporte de alto rendimento, porque o contexto ele muda o jogo. Né? Lembra que eu falei contexto, timing? Então, o contexto do atleta é que ele não tem nada a ver com a lógica de uma dieta de emagrecimento. E ele também não é sedentário, ele acabou de fazer atividade física. Então, esse jogador ele terminou a partida, está comprometido de glicogênio. E se ele tem outro jogo, outra viagem, outra sessão pesada 2, 3 dias depois, a prioridade inegociável é a refeição pós-jogo. E é restaurar o glicogênio muscular. Portanto, nesse ponto, sem dúvida, o glicogênio, o carboidrato, ele é essencial. O que precisa ser ajustado não é o uso do carboidrato em si, mas sim a arquitetura da refeição, né? Ah, o Rafa vai falar de sushi de novo? Não, não vou falar de sushi. Eu trouxe outra coisa para não ficar clássico no sushi, mas vocês sabem que eu adoro sushi, né? Mas vamos lá. A ideia é justamente facilitar a vida do trato gastrointestinal. Usar carboidrato de alta digestibilidade, baixa complexidade mecânica. Então vamos lá, vamos sair do sushi. Purê, arroz bem cozido, wraps, coisas leves, sempre acompanhado de proteína magra, com o mínimo de gordura possível. Por quê? Porque o foco é a absorção, o foco é baixo peso digestivo, o foco é justamente o mínimo atrito biológico que eu falei. Então, o atleta ele precisa repor justamente o tanque sem levar para a cama um tijolo no estômago, que destrua justamente essa transição do sono dele. Então, porque a alimentação e sono são os mais importantes. Aí eu estou acertando num e estou estragando no outro, e eu não posso fazer isso. E quando a gente sai da refeição e entra na intervenção mais pontual, a gente chega ao tema dos suplementos, que eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu amo suplemento, né? Então aqui é fundamental a gente separar o que tem de evidência forte e aquilo que é promissor e aquilo que também é vivência, né? Por que eu falo isso? Porque aqui a gente tem uma evidência muito forte e que o Rafa vai dizer que ele não gosta, né? Mas eu vou dar uma explicação. Então vamos falar primeiro da evidência, vamos falar da literatura. Tem um exemplo aqui muito interessante, que é bastante prático no clube, que é a suplementação pré-sono, com caseína. Então, assim, que chama muita atenção no trabalho do Abbott aqui de 19, é que foi feito com jogadores de futebol profissional, em contexto real, em jogos noturnos. A logística fisiológica fez todo sentido, o contexto era esse. A caseína é uma proteína derivada do leite que tem digestão lenta e no ambiente ácido do estômago ela fica coagulando e ela libera aminoácidos de forma muito progressiva. Então imagina que o atleta jantou à 1 da manhã e ele precisa acordar às 7 para pegar o voo comercial. Ele vai ter poucas horas
E uma janela crítica de recuperação é essa do sono. Então, nesse caso, ofertar para ele cerca de 40 gramas de proteína, no caso do artigo caseína, antes de dormir, funciona como um conta-gotas contínuo de aminoácido ao longo da noite. É como se a musculatura ela continuasse sendo abastecida mesmo no sono curto. Então, essa estratégia ela ajuda muito a otimizar o reparo tecidual, ela pode acelerar a recuperação funcional no dia seguinte, mas, claro, ela exige bom senso, porque se a refeição pós-jogo já foi excessiva, volumosa, tardia, empurrar ainda mais um shake pesado, que fica ali coagulando no estômago por cima, pode piorar o desconforto gastrointestinal, tá? Então, a caseína é uma ferramenta tática, não é um dogma cego, tá? E aí eu já entro com a minha opinião, porque quase que 100% dos atletas onde eu fazia o teste de caseína e whey protein, eles preferiam whey. Eu, particularmente, me sinto desconfortável com caseína, realmente prejudica o meu sono, e todos os atletas que eu testei, olha, quase 100%. Rafa, eu sei que não vai fazer o efeito de gotejamento, eu sei que não vai fazer, vai ser uma liberação mais rápida, talvez eu possa misturar com outra comida, mas eu tô entregando 40 gramas, tô entregando proteína, mas eu não trago esse desconforto de inchaço, por muitas vezes aquele estufamento, principalmente na área intestinal, assim, lá embaixo. Você até somente não gosta. Eu, particularmente, não uso caseína, mas a literatura está dizendo, muito importante eu passar para vocês, tá? Se o jantar foi leve, e a janela de sono é curta, talvez nem precisa, né, a gente usar a caseína ou o whey protein. Saindo da proteína, chamando e entrando já pensando nos alimentos mais funcionais, a literatura traz algumas intervenções bastante curiosas que eu quero dividir com vocês também. Por exemplo, talvez vocês já leram esse estudo aqui, né, que é um clássico, que é o kiwi. Tem estudos, né, o do Lean de 2011 foi o primeiro, então tem vários recentes agora que sugerem que comer 2 kiwis cerca de 1 hora antes do sono pode ajudar na qualidade do sono e até na recuperação de atletas. E o que o kiwi tem de tão especial, né? Ele é um exemplo de um alimento simples que oferece múltiplas vantagens. Por exemplo, ele contém compostos relacionados a precursores de serotonina, e a serotonina participa das vias de síntese de melatonina, ou seja, a gente está entregando a matéria-prima para facilitar o sono e a sinalização biológica do sono. Além disso, o kiwi é rico em vitaminas, em antioxidante, em vitamina C, em vitamina E, em folato, também ajuda a mitigar parte do estresse oxidativo ali que a gente teve no jogo, né? Do ponto de vista prático, ele tem boas qualidades e é fácil de colocar na rotina, então é barato, é seguro, não tem risco, né? Fácil de implementar. E ele é rico também em vitamina B3 ou B6, agora o Rafa faltou a lembrança agora, e uma dessas vitaminas, é uma dessas duas. Ele, quando a gente está com um pouquinho em déficit, não vai pegar no sono com certeza, então ele já complementa com isso também, certo? Então, literalmente, vale a pena deixar ele no quarto do hotel para os atletas ali que vocês trabalham. Porra, foi tudo embora minhas imagens. Porra, isso a internet é foda hoje em dia. Vamos lá, aqui a gente tinha uma cerejinha assim pingando numa aguinha assim, e eu vou falar justamente do tart cherry juice, ou seja, o suco de cereja ácida. É um alimento hoje em dia que a gente vê que é muito citado lá nas Champions League, os caras saem do jogo, são substituídos, eles já recebem uma garrafinha vermelhinha, bonitinha, que vocês, os caras lá tomando, é suco de cereja, eles usam lá, riquíssimo em antioceanina, funciona bem para que a gente possa fazer a baixa um trabalho antioxidante, mas fato é que os trabalhos principais falam que ele auxilia no efeito do sono e da dor tardia muscular, justamente sobre os efeitos da melatonina dos processos inflamatórios. Só que aqui é muito importante a gente falar, né? O suco de cereja ele é um bom conjunto, principalmente em semanas congestionadas, mas a grande armadilha, na minha opinião, é usar ele como suplemento principal, funcional, curativo. Ele não é melhor que a proteína, ele não é melhor que o carboidrato, então ele é um complementar, ele é um antioxidante muito forte, ou seja, assim, não existe kiwi nem tart cherry no mundo que vai salvar a recuperação do atleta se a gente falhou com todas as outras coisas, tá? Aquela alucinação de voo, aquela refeição pós-jogo mal feita, o jogador foi exposto à luz intensa de madrugada, ainda passou horas no tablet. Não, não vai ser esses dois. Eles são a cerejinha do bolo e vão potencializar os bons hábitos. Acho que a melhor frase é essa: potencializa os bons hábitos, não anulam os maus hábitos. Agora eu fiquei chateado que eu vi que o resto da apresentação, pelo jeito, se perdeu algumas imagens aqui, mas vamos lá, tem problema.
Aí a gente tem aqui, nós tínhamos um abacate desenhado, e eu estava falando aqui justamente do magnésio, né? Que agora é a moda também, falar, pá, todo mundo está comprando magnésio, e a gente está vendo que ele está muito presente. Assim, hoje é difícil encontrar um ambiente de alto rendimento em que ninguém esteja tomando as cápsulas de magnésio, né? Então, assim, com aquela expectativa de apagar, de fazer o cara dormir melhor. Mas quando a gente olha para a evidência clínica, a história muda um pouquinho, ela é mais modesta. É o caso clássico aquele de confundir plausibilidade biológica com eficácia clínica comprovada. Ou seja, na teoria, faz sentido. O magnésio ele participa sim do relaxamento neuromuscular e ajuda a modular justamente a excitabilidade do sistema nervoso. Então, no quadro negro, porra, legal, parece ótima lógica, mas quando a gente vai para a hipótese, sai dela e vai para os ensaios clínicos, os mais robustos, feitos em atletas, os resultados eles não são tão consistentes, tá? Então, como eu botei ali os dois artigos ali embaixo. Então, o que a gente tem? Na prática, a suplementação de magnésio ele tende a ter um impacto bom apenas quando o atleta tem deficiência prévia ou ingestão alimentar inadequada. Em atletas de elite, com a dieta minimamente bem organizada, não costuma ser o principal gargalo de problemas de sono. Então, assim, o magnésio está muito abaixo na hierarquia dos suplementos de recuperação que eu acredito serem colocados, tá? E aqui eu trouxe um custo importante que não tem como fugir. A gente sabe que a cafeína traz resultados. Aqui teria uma xicrinha de café. Então a gente tem aqui o pensamento de que não vale a pena, às vezes, o clube investir em tudo, em magnésio, em tudo isso, se não controlou justamente alguns outros ambientes e principalmente o uso da cafeína. É um custo que a gente tem que dialogar com o atleta e falar, olha, a gente sabe que a cafeína ela entrega mais performance, no entanto, ela vai prejudicar o sono, né? E aí a gente pensa que ela é justamente o elefante da sala do problema do sono de jogos noturnos. Ao mesmo tempo que ela é o herói, ela vai ser a vilã. Né? Ela é herói da performance e a vilã da recuperação. Então, provavelmente, a substância, vamos dizer assim, legalizada com maior impacto positivo na performance aguda do futebol, a gente sabe disso. Melhor estado de alerta, melhor explosão muscular, foco, atenção, capacidade de arranque, o custo biológico dela para o sono estraga tudo, especialmente justamente em partidas noturnas, né? Então a questão é a meia-vida, como é que a gente pode usar de forma inteligente? Ela demora horas para ser metabolizada. O erro talvez mais grave dos clubes costuma acontecer no quê? Nas redoses tardias. Então o atleta toma cafeína antes do jogo para entrar em alto nível de alerta e aí tudo dentro do normal, estratégia acordada. O problema é que quando no intervalo que o do jogo que já começou tarde, por volta das 10 horas, ele recebe novamente lá um gel, uma goma, uma outra forma de cafeína. Aí vem esse segundo estímulo que aí pode estragar a madrugada do cara, né? Vai estragar a latência do sono, vai estragar, o atleta vai demorar mais para dormir. Então, talvez a ideia seja usar de forma estratégica. Né? O resultado é justamente acordar o sentido e não estragar a recuperação. Então, encontrar do atleta, estamos falando em alto nível agora, a menor dose efetiva. Individualidade, principalmente para eliminar essas redoses desnecessárias nos jogos noturnos, sobretudo agora em calendários congestionados, certo? Nesse contexto, colocar o custo-benefício da redose simplesmente não vai fechar. Né? Agora vamos pensar o seguinte: como é que a gente coloca esse sistema funcionando bem no dia a dia, né? Bom, o que eu trouxe aqui como última questão, assim, os monitoramentos inteligentes, os wearables, né? Hoje se fala cada vez tem mais tecnologia e hoje praticamente tudo no atleta tem wearable, tem relógio, tem anel, tem pulseira, tem GPS, tem tudo. E esses dispositivos a gente sabe que geram uma enxurrada de dados. A gente está falando de otimização do atleta aqui, eu não poderia passar por isso. E eles vão mostrar a hora de sono, as fases do sono, a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, os índices de recuperação. Então, sem dúvida, e eu amo, o Thiago gosta também, os wearables trouxeram assim uma revolução. Mas também eles criaram um puta problema, né? Que é a idolatria do dado, que é o efeito nocebo, né? Então, o que é o efeito nocebo? Ele funciona assim: o atleta ele acorda se sentindo relativamente bem, ele abre o aplicativo e vê a nota baixa na recuperação, vê o HRV em queda. Porra, o cara começa a entrar no turbilhão. Pô, ele começa a acreditar que ele tá exausto e tá vulnerável. O dado ele começa a justamente sabotar a confiança do atleta. Por isso, o segredo, na minha opinião, clínico é justamente entender o wearable e entender que ele mostra uma tendência e que aquilo ali não é uma sentença.
né? Pô, a variabilidade da frequência cardíaca útil é muito útil, sim. Ela vai ajudar a entender como é que o sistema nervoso autônomo do atleta está lidando com o estresse. Mas ele jamais pode ser interpretado isoladamente. Né? A gente precisa cuidar os dados, com contexto, com, por exemplo, teve voo, o quarto estava barulhento, tu usou cafeína, né? E porque tudo, quando eles criam esses wearables, eles não botam essas situações todas, eles criam num padrão de uma pessoa normal, e o atleta está ali usando. Então, acima de tudo, cruzar a clínica com a prontidão neuromuscular real daquele cara. Eu acho que isso que vai fazer todo sentido. Como é que ele está se sentindo? Como é que está o salto dele? Como é que está a rigidez muscular dele? Tem dor localizada? Tem queda de potência? Acho que a frase que a gente mais escuta, principalmente de médicos bons, a clínica é soberana. Né? E nesse caso, a clínica é soberana. Bom, verdadeiro sinal de alerta, na minha opinião, surge exatamente quando todos esses fatores vão apontar para a mesma direção. O atleta está relatando que dormiu mal, o wearable vai confirmar essa tendência, ele chega mais rígido, ele tem queixas subjetivas, ele apresenta redução do desempenho, sabe? Então é isso que vai realmente ditar. É isso que é o risco real aumentado. Certo, gente? Bom, questionamento final, protocolo prático aqui, né? Eu gosto de pensar nisso como uma linha do tempo, assim. Que pena que saiu, mas eu vou, antes de passar os slides todos, eu vou atualizar aqui, tá? E possivelmente volte tudo, tá? Vamos lá, imediatamente no vestiário. O foco deve ser começar a baixar a temperatura corporal central, iniciar a reidratação. O que tu quer dizer, Rafa, com começar a baixar a temperatura central? Eu já tô, eu já aceitei que o gelo não funciona. Né? A gente tem literatura clássica para isso. O gelo não vai recuperar o atleta. Mas o jogo é noturno. Eu sei que para dormir melhor ele precisa baixar a temperatura corporal. Cara, faz o gelo. Ah, para recuperar não. Para baixar a temperatura corporal. Para dormir melhor, para recuperar. É uma baita estratégia. Acho que vale muito a pena usar o gelo para isso. Eu não tô. Ah, mas o atleta vai falar, pô, mas eu vi lá o Thiago no YouTube falando que não funciona gelo. Não, eu não tô falando para te fazer para recuperação. Eu preciso que tu baixe a tua temperatura. Quanto mais tu baixar a tua temperatura, mais cedo eu vou conseguir fazer tu pegar no sono. Então, gelo para isso. Acho ótimo. Reidratar o atleta, 150% do peso perdido, pesa antes e depois. Se quiser botar um pouquinho de sódio junto, né, para segurar essa hidratação. Se quiser comer sushi, já sabe que eu adoro sushi para essas coisas. Ao mesmo tempo, se o clube tiver um controle sobre o ambiente, já deve começar a reduzir as agressões de luz, menos luz branca, mais iluminação quente, moderada. Talvez no deslocamento, se está em viagem, no ônibus, no avião, no aeroporto, já entra uma nutrição mais tática, uma refeição com altíssima digestibilidade. Como eu falei, pureza, iogurtes proteicos, wraps, sabe? Solução leve, solução que vai entregar glicogênio sem gerar aquele custo digestivo. Porque a meta é, como eu falei, reduzir o atrito biológico. Né? É isso que eu quero priorizar. Quando o atleta chega no hotel ou em casa, o quarto precisa funcionar como um santuário dos caras. A gente precisa colocar isso na cabeça deles. Temperatura mais fria, idealmente entre 18 e 20 graus, escuridão máxima, cortina blackout e o máximo possível de silêncio. Tá? Nesse momento que a família faz parte do processo também. Tá? E aí a gente começa a pensar se assim, a logística atrasou muito, a fome apareceu, a janela de sono é curta, caseína pode ser usada. Se o cenário está mais controlado, o kiwi, tart cherry. Algumas pessoas podem ser beneficiadas com magnésio, como eu falei, mas tudo isso só funciona se, óbvio, a gestão da cafeína também tiver sido mais precisa. Feito, gente? Bom, pontos de discussão. Isso aqui era o slide que eu passei, que é o momento que a gente menos perde. Então, vamos lá embaixo. Sono não é pausa, sono é fundação. Então, ele é o amplificador biológico que faz qualquer intervenção nutricional, fisioterapêutica ou regenerativa funcionar muito melhor. É principal. Em jogos noturnos, a missão central do staff de saúde e performance, na minha opinião, é minimizar o que eu falei de várias vezes, atrito biológico, né? O que significa isso? Reduzir luz intensa, baixar a temperatura corporal, otimizar cada etapa entre o fim da partida e o momento que o cara vai deitar. Crononutrição, né? Ela manda na madrugada, então a refeição pós-jogo ela precisa repor glicogênio com alimentos de alta digestibilidade, evitando peso gastrointestinal, que vai justamente sabotar esse sono mais profundo.
Ponto número 4, usar a suplementação com inteligência tática, não como uma magia. Caseína pode ser muito boa, eu prefiro o whey protein, pode usar o kiwi, pode usar o tart cherry, pode usar o magnésio, sempre de forma inteligente, mas nenhum deles vai substituir uma logística bem feita e bons hábitos. E por fim, monitoramento, né? O contexto é rei, anéis, relógios, GPS, eles mostram tendências, a clínica dita a decisão. Nunca se deve interpretar o HRV ou qualquer outra métrica de forma isolada, sempre cruzar com a percepção subjetiva e principalmente a prontidão neuromuscular do atleta. E aí, gente, eu quero encerrar com mais uma reflexão, né, que é inevitável, na minha opinião, diante disso. A gente acabou de detalhar aqui todos os limites biológicos da fisiologia humana e que a ciência ela traz para a recuperação minimamente viável. Só que quando a gente olha para a estrutura macro do futebol moderno, ela parece caminhar na minha direção, na minha opinião, na direção oposta. Mais jogos noturnos, menos tempo de recuperação, voo mais apertado, intervalos menores. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se o sono é um limite biológico inegociável da fisiologia humana, até que ponto a estrutura comercial e financeira dos campeonatos ela vai precisar ceder antes que a gente comece a assistir aí um colapso sistêmico na saúde mental e até fisiológica funcional dos atletas de elite, né? Talvez é uma reflexão pesada, mas cabe a gente da saúde da performance absolutamente tornar necessária para quem pensa no futuro do esporte a médio e longo prazo, que é o que a gente faz. A gente trabalha com duas coisas: prontidão e aptidão. E é isso que a gente tem que entregar para os atletas. Ele tem que estar pronto e tem que estar apto. Essa é a nossa função. E para que a gente entregue prontidão e aptidão, esse talvez seja o grande problema. Bom, fica aqui de verdade o meu agradecimento para quem acompanhou os três pilares. E para quem chegou no finalzinho, só perdeu aqui, não tinha mais, mas eu vou dar um jeito. E espero que vocês tenham de verdade gostado aqui, tá? Acho que o valor real de tudo isso está em pegar um pouquinho desse conhecimento que eu trouxe aqui, que não é meu, foram artigos científicos, não é o conhecimento do Rafa, são artigos científicos, que muitas vezes parece complexo no papel e a gente está transformando no que o Thiago realmente busca no Futebol 360, que é decisão prática, amanhã cedinho, já na linha de frente do clube, né? Solicitação que eu faço para vocês: continuem questionando os processos, ajustando detalhes, refinando a operação. Quem me conhece sabe que eu sou fanático pro processo, adoro fazer isso. E é justamente aí, porque nesses detalhes invisíveis que mora a alta performance, é nela que se sustenta. Feito, gente. Muito obrigado. Cara, fantástico, Rafa. Mais uma vez, né? Então eu já sabia aí que o pessoal ia gostar bastante. E foi mais do que uma aula, eu acho que foi uma grande mentoria, por isso que o nome do próprio evento chama-se Futebol 360 Mentorship, né? Então é uma mentoria completa e eu fico muito grato aí, na verdade, por essa grande aula, né? Que inclusive se abordou temas ali que eu particularmente gosto bastante. Tem um exemplo aqui dentro de casa, né? Então, minha esposa, ela trabalha dentro dessa área do sono, então é uma área que eu especificamente aprecio, gosto e tenho estudado também aqui junto com muitas vivências que nós temos visto dentro do esporte. E assim, agradecer demais aí todo mundo que está aqui presente. Tem mais de 90 pessoas na sala aqui, só para você saber. A gente chegou em picos aqui de 150 pessoas aqui assistindo tudo junto. E eu fico muito feliz aí de ter mais uma vez aí essa grande generosidade sua, né, de passar todo esse conteúdo de toda essa forma bem simples, né? Enfim, assistir aula com você é muito confortável, vamos dizer assim, né? E cada vez mais aí eu vejo que a gente tem um processo longo ainda dentro do esporte para aprender e para poder também desenvolver. E eu queria, na verdade, já até provocar quem quiser realmente fazer questionamentos aí para o Rafa. Mas eu queria até te perguntar, né? Visto toda essa tecnologia, você falou muito dos wearables, né? Tudo que tem de dado, informação, a gente vive realmente isso e já respira isso. E é uma coisa que, inclusive, o próprio usuário, né, vamos dizer assim, não só o atleta, mas todo mundo hoje tem acesso a um monitoramento via relógio, via, enfim, anéis do sono. Então, criou-se também uma cultura do usuário ou das pessoas mesmo, do atleta,
de querer também conhecer um pouco mais da sua fisiologia ali, um pouco mais dos dados, né, que ele tem. Em relação a tudo isso que você viu, da parte de gestão de performance que você teve em outros, enfim, outros clubes, Grêmio, Inter, Atlético, o que que hoje é realmente eficaz, assim, que você vê que é algo que pode fazer total diferença a nível de gerenciamento mesmo, né? Então vamos pensar num atleta onde eu não faço parte ainda de uma operação de clube, eu não estou dentro do futebol, mas eu quero, por exemplo, com o meu atleta, gerenciar todo esse processo. O que que é mais recomendado aí para você? Então, Tiagão, cara, eu gostei muito da tua pergunta pelo seguinte: a gente tem hoje uma gama muito vasta de wearables de monitoramento, mas talvez eu acho que o grande ganho está na simplicidade, né? Então, tudo aquilo que vai trazer mais simplicidade e fácil utilização, eu acredito que vai ser de melhor uso para quem está nos assistindo aqui, porque eu acredito que metade, ou talvez mais da metade, não está hoje dentro de um grande clube que tenha capacidade de comprar tudo, ver o que realmente funciona e depois não utilizar mais. Então, assim, hoje, se eu fosse falar para uma pessoa fazer um kit básico assim de acompanhamento de um atleta, tá? É, onde eu investiria? Rafa está começando a atender um atleta de forma personalizada, como vocês estão aí, onde eu investiria? A primeira coisa que eu investiria era num software de gestão, onde eu posso passar esse material todo para o atleta, e aí eu vou dar nomes mesmo, porque eu acho que tem bom, e como eu falei lá no início, eu não relaciono meu nome só pelo relacionar. Eu relaciono meu nome quando as coisas fazem sentido para mim. Então existe um software bom, chamado Alpha Pro System, onde ele já te direciona, tu como professor, você é professor de educação física, treinador, você pode logar todos os treinos do seu atleta ali já tem todas as avaliações antropométricas, todas as avaliações de anamnese, já tem tudo que tu pode utilizar e pode prescrever o treino com imagens dele e fazer toda a gestão ali, inclusive à distância. O atleta treina lá, tu já recebe isso. E eu colocaria junto disso um wearable só, que ele vai me ajudar em todos os outros. E não é porque o Thiago tá aqui, não. Mas eu uso para mim, falei, tá aqui em cima aqui, o Output. Tá? Eu acho que ele é um investimento hoje incrível para te atender uma pessoa. Por quê? Tu faz testes de mobilidade, testes de força, testes de potência, testes de controle neuromuscular, tu consegue utilizar ele para monitoramento de treinamento. Então, assim, com uma ferramenta eu ter o máximo de gama possível, porra, maravilhoso. Se eu estou dentro de um clube, claro que aí eu vou fazer um investimento em GPS, eu posso talvez contratar todos os equipamentos da Valde, né, para colocar tudo ali, mas eu penso hoje muito em simplicidade. Em o mínimo, é o famoso MVP, né? O mínimo, o material mínimo possível ali para que eu possa startar um processo. Eu teria esses dois, e eu acredito que esses dois eu acho que já me ajudariam muito a eu fazer um ótimo trabalho. E ambas plataformas são intuitivas, né? Não tem dificuldade nenhuma de trabalhar nelas. Foi legal você ter falado nisso, porque, inclusive, amanhã, dia 12, nós vamos ter uma masterclass, se eu só confirmar se realmente é amanhã, sobre dashboard de performance, que nada mais é do que isso que você acabou de falar, sobre uma plataforma de gerenciamento de informações, né? Vamos dizer assim, que é encontrar tudo no único lugar, ou você gerenciar, ou colocar tudo isso para dentro de uma única central, vamos dizer assim. E eu gosto muito dessa ideia, né? Na verdade, eu sou muito adepto a essa área tecnológica, todo mundo que me conhece sabe disso. E lógico, mas o problema também é a interpretação dos dados, né, Rafa, né? Então, Sem não dúvida. adianta você ter 600 métricas de GPS, você ter mais 500 métricas de outro equipamento ou de outra metodologia e você não saber o que fazer com tantos dados, né? Então, acho que a gente também para aí nesse ponto fundamental, né? Eu, Como se fosse um over-delivery de dados que você não consegue gerenciar. exato, exatamente isso. Por isso que eu digo assim que essa é bastante importante a gente ter esse crivo na hora de escolher o software, porque por muitas vezes a hora que a gente compra, a gente fala, porra, cara, isso aqui me entrega tudo, mas na hora do uso tu vai usar dois, três. Né? Então, primeiro, o melhor gadget, o melhor equipamento é aquele que primeiro tu sabe a tua dor, e através da tua dor tu possa atender aquele profissional que está trabalhando contigo, sem dúvida.
Bom, perfeito. Eu falei, na verdade, que seria amanhã, mas na verdade é no dia 14. Amanhã a gente tem mais uma Masterclass muito interessante, inclusive de outro gaúcho aí, tá? Da região, Wagner Oliveira, que é PhD, é um dos caras da área da biomecânica mesmo, e ele vai estar junto conosco aí falando sobre influências dos diferentes perfis de chuteira na biomecânica do jogador de futebol. Ele falou, putz, é um tema muito bem específico ali, mas é exatamente falando sobre essa parte de estudos mesmo, né? E é uma tese de doutorado do Wagner e vai ser bem interessante a gente discutir isso amanhã. Bom, Rafa, o Jorge dá aqui parabéns pela aula, gostou bastante, excelente. Então, obrigado, Jorge, aí, por participar mais uma vez aí junto conosco. E eu queria, assim, já deixar um convite, né, verdade, né, para todos vocês aí, né, que faltam alguns dias ainda para o evento presencial, que a gente possa estar ainda se conectando com aulas desse padrão, né, em nível muito alto, né. Então, ele realmente tem me surpreendido para cima, bem a régua, né, o sarrafo tá bem alto aqui dentro do Futebol 360 e com certeza, Rafa, essa foi uma das melhores aulas aí dessa edição e eu agradecer demais você aí por toda essa possibilidade aí de oferecer a todos aqui quase 2 horas de aula, então maravilhoso, obrigado demais para suas considerações finais aí. Nada, eu agradeço. Sempre eu acho muito bacana a gente poder estar falando para pessoas que trabalham com saúde e performance. Eu sou uma pessoa que eu busco muito cada vez mais a valorização. Eu acho que os clubes ainda não valorizam como deveriam, mas está crescendo, está melhorando, mas tem um papel muito importante na vantagem competitiva e nos resultados, né? Como eu falei ali lá no início, do cara que corta a grama ao presidente, todos são muito importantes. E a gente tem ainda uma dissonância muito grande entre a área técnica e a área de saúde e performance. E entendo perfeitamente, mas assim como todos aqui que estão me olhando, a gente vai sempre estar buscando para que seja cada vez mais valorizado esse profissional de todas essas áreas lá dentro. Então, sempre que eu puder tá trazendo uma provocação, trazendo um questionamento para que a gente possa evoluir como profissionais, porque dali muitos vão me questionar também, falar aquilo que tu falou tá errado, e tá errado mesmo, e a gente vai aprender. Eu acho que a gente está crescendo como profissional e vai estar valorizando muito mais a área que a gente tanto defende aí, que é da saúde e da performance. Muito obrigado. Fica aí o meu convite a todos para que sigam acompanhando o meu trabalho aí agora, né, em redes sociais também, assistam o podcast lá, vão gostar. E agradeço, Thiago, pela participação todos aí. Obrigado, Rafa. Tem uma perguntinha aqui no final agora. O Rogério dá o parabéns pela aula, né? Top. E pede para que você possa passar novamente o nome do software que você comentou, que eu acho que deve ser do gerenciamento lá. Isso, esse software, é o Rogério, né? Até eu fazer um parênteses para o pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu sou, dentro do que eu trabalho ali, que eu falei para vocês, eu sou consultor deles, né? Então eu ajudo eles a desenvolver a melhor mecânica para profissionais. O que eu acho de mais interessante nele, daqui a pouco você aí que está olhando, o, eu falando aqui, é uma maneira de monetizar também. Tá? Eles criaram dentro do software uma maneira assim, ó, tu cria um link, tu consegue vender o teu treino, imagina tu, Thiago, tu monta um treino e tu vende o teu treino na internet. A pessoa baixa o software de graça, compra o treino do Thiago lá dentro. O Entendeu? software é Cara, gratuito, então então? para o aluno é. Quem vai pagar é o profissional que está prescrevendo os treinos, né? Então até isso eles foi criado ali, eu ajudo eles a desenvolver, o software é ótimo, tem anamnese completa, tem tudo, cara, vale muito a pena testar ao menos, tá? Chama Alpha Pro System, vale a pena, eu fico orgulhoso por ser algo brasileiro, né? Que normalmente a gente vê essas qualidades europeias, americanas, isso é um software brasileiro, inclusive, tá? De presente para vocês aqui eu tenho para os mais próximos, mas se colocar lá o cupom e meu sobrenome e Barlese30, ele dá 30% de desconto no uso, né? Pode usar, fiquem à Esse software vontade. não é É o do Aderson. do Aderson. Putz, Isso. É conheci bastante. muito É bom, muito legal, cara. muito bom, muito Muito bom. bom, excelente. Bom saber que é o que tá nesse nível de Tá gerenciamento. sensacional, sensacional, Parabéns. vale a pena. Muito bom. Rafa, obrigado demais, tá? É prazer novamente, né, tê-lo aqui junto conosco da Move Education. A gente sabe que sempre vai encontrar algo de muita qualidade aí quando nós nos encontramos. E queria agradecer demais e tá feito o convite para você estar lá, né, junto conosco lá no dia do evento. Espero que você tenha agenda para poder estar lá junto conosco também. Tá bom?
Maravilha. Obrigadão, Tiagão. Obrigadão o convite. Obrigado a todos por assistir aí. Fica o meu carinho a todos. Bom trabalho. Obrigado, pessoal. Boa noite. A gente se encontra amanhã. Um abraço.